Muito bem-vinda, Mi. Muito obrigada, Michel. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contar essa história. Que legal. Obrigado por ter vindo. Estou super animado com a nossa conversa. Eu dei uma vasculhada legal aí no que eu encontrei a teu respeito, né? Uhum. Não encontrei tanto, me surpreendi, mas o teu Instagram ele é repleto de dicas e de informações. Por isso que eu tinha visto essa história do flamenco, da acro yoga, né? Eu fui até o teu primeiro post no Instagram e é legal a gente ver também, claro que o Instagram, eu tenho dito isso com bastante frequência, o Instagram ele é um recorte que você decide, né? O que você vai colocar lá, é claro que não é a sua vida talvez escancarada, talvez seja, mas a gente imagina que não seja. Mas dá para a gente pegar algumas informações ali que são interessantes e curiosas a respeito da gente mesmo, da nossa vida, né? E a gente percebe como essas fases às vezes vão mudando, como é o teu caso, que você teve, né? Você está postando acho que desde 2012, mas acho que eu nunca tinha ido tão antes assim no Instagram. Mas enfim, como é que tá? Como é que estão os gêmeos? Onde é que eles estão agora para você estar podendo sentar aqui comigo no estúdio? Com certeza eles estão fazendo experiências na escola. A escola deles é uma escola muito bacana, em Jundiaí, é uma escola municipal, pública, mas que tem um programa para as crianças. Eles estão com 3 anos e 10 meses agora. E ainda assim eles fazem experiências, então é diferenciado, assim, a educação lá é outra pegada. Que bacana, cara. É um projeto diferente, é a única escola que tem lá são assim? Escolas modelos, assim. Então, cada escola tem os seus projetos. Lá tem uma via muito voltada para nutrição também. Então, eles experimentam todos os alimentos, eles fazem experiências. Aí, meu filho, o Gael, ele faz parte do conselho escolar da escola com 3 anos e 10 meses. E veio um relato da Secretaria de Educação que ele falou assim, perguntaram, né? O que você mais gosta de fazer na escola? Eu gosto de realizar as experiências da Pro Raquel, ele falou. E ele com 3 anos e 10 meses falou exatamente desse jeito e não acreditaram que era uma criança falando. Então, é muito rico, assim, o vocabulário deles, né? A convivência que eles têm com pessoas que estimulam, né? Diferente. Exato, cara. Esse é o segredo para que você tenha uma formação organizada, digna, e que vai te transformar num ser humano inteligente. Você precisa ter estímulo, né? Precisa ter estímulo, precisa ser... Não estímulo do celular, não estímulo do tablet. Aproveitar as oportunidades, né, que a vida dá. Eu estava conversando essa semana sobre isso, também por causa do podcast. Eu tive muita sorte, porque eu tive o esporte, né, como base, e eu tive pessoas boas perto. Então, todos os meus educadores, que eu não tinha nem a mãe nem o pai, pois a mãe estava trabalhando, né, para prover a família, todos eles foram excelentes para mim, assim, e pessoas boas. Inclusive, o meu professor, que é o Tadeus, que até hoje ele faz os eventos em Curitiba de corrida. Ele organiza os eventos, a maratona também de Curitiba. Ele é uma pessoa que me inspirou demais na vida. Foi como um pai mesmo para mim. E ele sempre falava, o esporte passa, o estudo não. Então, assim, ele sempre me incentivou a estudar, porque eu fazia parte da seleção de atletismo do colégio, né? Colégio Estadual do Paraná, que é um colégio muito forte. Então, eu descobri aqui um colégio É um colégio espetacular, é um colégio público que tem piscina olímpica, pista de atletismo, planetário, só que se passa com vestibular. E eu era uma aluna muito boa, porque eu sempre fui muito, assim, esperta, né, e muito ligada. E quando eu fui para lá, eu tive todas as minhas notas vermelhas, todas, assim, caramba. Pum! E eu olhei assim e falei, gente, agora? O que aconteceu? Por quê? Eu queria treinar, né? E o meu outro treinador, o Lester Pinheiro, que é um professor muito antigo lá, ele já é falecido e tal, mas ele era o único técnico a nível internacional do Paraná naquela época. Ele falava, eu quero que vocês treinem. Estudar não precisa, treinar. Aí, eu e uma amiga, ela não ia para a escola, mas ela ia para o treino, porque o treino era sempre depois do colégio. E aí eu vi aquilo, eu falei, não, eu vou escutar o Tadeu, tem que estudar. Aí recuperei, fiz tudo que tinha que fazer e fui uma das melhores alunas desse colégio, na época. Mas eu tive pessoas boas perto, eu tive boas experiências e eu soube aproveitar as oportunidades, né? Então eu agradeço muito por todas essas pessoas que passaram na minha vida. Cara, bacana demais. Eu quero voltar nesse assunto porque essa escola estadual, Colégio Estadual do Paraná, né, eu entrei no site, eu vi um negócio mesmo bem organizado. É uma escola... E Curitiba, né, é um lugar que a gente tem essa... eu tenho, pelo menos, essa impressão de que as coisas lá são testadas em
muitos produtos, para alguns serviços, para, né? Tem aquela questão, não sei se é da tua época, o Jaime Lerner, que foi prefeito. Ele que fez o urbanismo todo da cidade. Exato. A cidade funciona. Então a gente tem essa questão de que no Sul é um pouco mais civilizado, as coisas funcionam melhor e tal, né? Mas... e agora, coincidentemente, ou não, né? Você procurou uma escola modelo também em Curitiba e uma escola pública, mas que tem que é referência, né? Que tem um projeto bacana. Com certeza você tá buscando o que você viveu, o que você teve aqui agora para os seus meninos. Mas fala da tua infância lá em Curitiba, né? Com tantos irmãos, você teve um pai alcoólatra, que não foi muito presente e tal, uma mãe que trabalhava, e vocês, então, tinham que aprender, né, desde cedo, infelizmente, que a vida não é só alegria. Sim, nós tivemos... Tem um projeto em Curitiba que é um contraturno escolar. Chama Projeto Piá. Então, você sai da escola e você vai para esse lugar. Só que eu era muito pequenininha, né? Eu tinha 4 anos, enfim, quando meu pai foi embora, porque ele tentou assassinar a minha mãe, assim, numa dessas brigas. Oh, meu Deus do céu. E aí, eu lembro disso porque é muito evidente. Quando eu vou para lá, eu vejo a imagem passando de novo na minha cabeça, sabe? Mas isso tá ok para mim, assim. Já resolveu, né? Isso, já resolvi. Muita constelação familiar, muita reza, né? Muita terapia. E nós participávamos desse projeto, o meu irmão participava. Então, como a minha mãe tinha que prover quatro crianças sozinha, né? E nós morávamos na periferia de Curitiba, então não era... A minha mãe foi doméstica a vida inteira. Eu tenho muito orgulho dessa mulher forte que ela foi. Dona Glaci? Isso, Dona Glaci. Foi para criar pessoas muito boas. Nós todos somos formados. E ela sempre fala, eu não fiz... Você fez tudo e mais um pouco. Então, ela não aceita que ela é muito boa e que ela é muito forte. E aí, ele participava desse projeto. E um dos professores dava extra projeto, que já era um projeto extra, essa aula de corrida num campo de futebol que é do lado de casa. E aí ele ia correr, e aí ou eu ficava em casa sozinha, ou ia com ele. Aí eu meio que tinha que ir, né? E aí eu comecei a ir, eu lembro de uns treinos que eles faziam, a gente ia correr longe, assim, eles me levavam nas costas, os meninos iam me revezando, porque eu era muito pequena. Então são, assim, as histórias muito, muito bacanas, muito marcantes, eu lembro de muita coisa que aconteceu. E aí nós tivemos essa oportunidade na vida, né? Com 6 aninhos eu corri a São Silvestrinho aqui em São Paulo. Quem levou teu irmão pro projeto? Tua mãe? Esse projeto, ele foi por causa do contraturno escolar. Então ele ficava lá e é um projeto bem bacana. Eu aprendi a costurar lá, inclusive, costuro muito bem. E a gente aprende um pouco de tudo lá nesse projeto. E ele existe ainda até hoje, né? O projeto PIA existe em Curitiba, que é bem isso, para você criar outras possibilidades para a criança. Aí artesanato, educação física, fazer a tarefa. Né? E estimular, né? Exato, que é isso. Não fica na rua. Exato, né? Então, nós tivemos muita sorte também de ter tido essa possibilidade e conseguir fazer, né? Foi bem bacana. E aí você começou a correr ali, tinha aulas de corrida, e de repente você corria bem e você começou a correr de verdade, se tornou um esporte. Sim, eu vim para São Silvestrinha com 6 anos, eu dei uma volta olímpica com o Zequinha Barbosa. Eu tenho umas fotinhas muito bacanas. Eu corri de Maria Chiquinha, assim. Manda foto para eu usar para divulgar. Que legal, cara. Eu corria descalço, muito tempo, porque nós não tínhamos realmente tênis. Aí o primeiro tênis que eu recebi foi um tênis de doação, eu lembro até hoje. E era 34. O meu pé hoje é 34. Então eu calçava, lá, 26. Caramba. Aí o tênis era enorme, mas eu tava feliz da vida. E eu fui lá e fiz a prova. Aí eu fui a mais nova da São Silvestrinha, nesse ano. E aí o Zequinha Barbosa deu essa volta olímpica comigo, assim, foi muito legal. E você veio com um ônibus do grupo, enfim. Isso, era um ônibus. Quem que era responsável por vocês? O nosso professor, o nosso professor. Caramba. E aí ele fazia toda uma vaquinha, a gente vendia rifa, tudo pra gente ir, todos os anos nós vinhamos pra cá. Aí com 9 anos eu já comecei a ganhar um dinheiro na corrida, que antes pagava-se, né? Tipo, qualquer corrida que você ia, R$50, até o 10º colocado. Eu lembro de uma prova que eu fui e não quiseram me premiar, porque eu era criança. E aí não queriam me dar o dinheiro. E eu tenho 2 madrinhas de batismo, a Alina e a Lídia Karvovski. São gêmeas, que elas correm em Curitiba. Elas foram atleta de elite já no Brasil e tudo. E aí eu lembro que elas me deram R$30. Cada uma me deu R$15. Então, foi coisas... E eu fui aprendendo muito, né? Eu fui amadurecendo muito rápido. Então, minha mãe, ela pagava um sorvete pra gente no final de semana.
Eu lembro que uma vez ela falou assim, hoje você vai pagar o seu, eu tinha 10 anos. Isso tá muito... Aí eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, não, mas você ganhou na corrida, R$50, né? Eu falei, então, né? Eu gastei tudo no 1,99. Agora, o que você via na corrida, assim, hoje, né? Que você já tem essa relação longa, né? 30 anos correndo. O que você via na corrida, assim? Você consegue realizar? O que você viu na corrida que te atraiu? Porque correr todo mundo corre, né? A gente nasce praticamente, acho que sabendo correr, né? Porque se vê alguém atrás da gente, um animal, você vai sair correndo. Não tem esse negócio. Quando a pessoa diz, né? Quando chega, né, um aluno, eu não sei correr. Sabe, você sabe. Você não sabe correr o esporte, técnica, a corrida, com técnica, ou correr muito tempo, correr 1 quilômetro, 2 quilômetros. Mas se precisar correr atrás do ônibus, você corre, né? Ou fugir do cachorro. Mas ao mesmo tempo... É uma coisa que cansa, que gera esse desconforto, né? Não é uma coisa prazerosa, né? 100% não. Exato. Não, a gente vê prazer, mas depois de adulto, né? Então, me fascina quando é uma criança como você que resolve, né? E já passaram outras por aqui, que resolve correr, né? Como um esporte, né? O que você via na corrida que o suor, o chacoalhar, o cansaço, a dor não te afastou, não te repeliu? Eu acho que eu nasci para correr mesmo, porque para mim foi sempre muito natural. Eu fui para corrida, eu ia para corrida para ganhar. É engraçado, eu ganhava até dos meninos. Eu corria sem parar, assim. Eu lembro que teve uma época que eu treinei 2 períodos e ninguém me cobrava nada. Isso é o mais legal. Eu tinha uma amiga que ela nem mora no Brasil mais, mas o pai cobrava muito ela, muito. E nós competíamos um ano sim, juntas, um ano não. O ano que sim, porque ela era um ano mais velha que eu ganhava. E o ano que não, ela ganhava, né? Porque ela estava fora de... Nós duas não competíamos. Eu nunca fui cobrada. Eu acho que isso foi muito bom para mim como criança. E eu me cobrava. Eu lembro que eu ganhava todos esses campeonatinhos de corrida e tal. E aí eu jogava vôlei também, com essa altura toda aqui, 1,57 m. Jogava vôlei, tinha 12 anos. E aí o professor pegou e falou, não vai no treino numa quinta-feira. Nunca aconteceu nada comigo. Ele falou, não vai no treino, porque você tem a corrida no domingo, era a última etapa. É como se fosse, lá em Curitiba, soma pontos, é como se fosse um campeonatinho. Aí no final do ano você ganha os melhores do ano, ganha o troféu e tal. Só que eu tinha que participar da prova de qualquer maneira, mesmo que eu chegasse andando, né? Mas eu tinha que fazer um ponto pelo menos, já tinha ganho as 4 outras. E aí eu fui pro treino de vôlei e passaram uma bola por baixo, eu virei o pé, ficou um negócio desse tamanho, assim. Mesmo assim, eu fui pra corrida, eu não fui pro hospital, a professora falou, não, eu te levo, não sei o que. Eu falei, não, minha mãe tá em casa, não tava nada. Fui andando, ela falou, ali, nem deixei a professora me levar em casa, porque eu sabia que se me levar pro médico, o médico não ia me deixar correr. E aí eu fui pra casa, fiz gelo e tal, eu fui correr, eu fui pra prova mesmo assim. Eu fui com o pé enorme, assim, nem amarrar o tênis eu não conseguia, mas eu queria estar lá, né? Eu gostava de estar lá, eu queria. E aí eu fui, e aí eram 3 voltas. Na primeira lá, a menina que era minha concorrente direta veio comigo, aí na segunda ela foi ficando pra trás, na terceira eu comecei a olhar pra trás, e batedor de criança é ciclista, né? Exato. Aí eu olhava e ele falou assim, se quiser ir andando, vai andando, que ela tá uns 300 metros de distância de você. Aí eu fui assim, eu sempre gostei de estar ali, nunca foi uma obrigação pra mim, e não é até hoje. Eu não vou pra corrida, eu falo até hoje, e eu já fui muito competitiva, eu vou pra ganhar de mim. Eu não vou pra lá pra ganhar, sei lá, de uma pessoa que tá concorrendo comigo. Eu vou pra sempre tentar abaixar o meu tempo, fazer o meu melhor. E eu sou assim desde criança, porque nunca ninguém me cobrou nada. Então eu não tenho essa exigência. E essa criança que morava em mim continua morando. Porque a gente tá alinhada desde sempre. E eu gosto. Eu já vi várias pessoas falando assim, é difícil, não sei o quê. Quando eu acordo e olho pra frente e falo assim, hoje eu vou poder correr, é o dia mais feliz pra mim. E se não dá certo, eu fico tipo, puta, parece que eu tô com... Falta alguma coisa. Agora, eu me machuquei na terça passada. Eu tô sem correr. É o único movimento que eu não consigo fazer. Aí eu consigo nadar, eu consigo pedalar, mas não consigo correr. Eu vi que você postou, né? Que você nadou ontem, anteontem, eu vi. Eu fui dar uma aula, eu fiz um treino excelente de manhã, aí eu fui dar uma aula à tarde e não aqueci. Tava na escolinha de triatlo. Não aqueci, minhas crianças aqueceram, tudo, mostrei os educativos, fui fazer uma reta progressiva, estirou minha panturrilha. Aí já saí mancando, parecia um ponto e vírgula. Então agora eu vou ter que segurar, mas é a única coisa que eu não consigo fazer. E é uma das coisas que me dá mais vida, é poder correr. Desde sempre.
Cara, que privilégio isso, né? Porque... Eu não sinto esse... Ai, meu Deus. E eu não sinto essa... Não estou dizendo que eu não sinto dor. Obviamente que eu sinto. Mas eu não sinto esse peso que as pessoas sentem de... eu estou sofrendo. Ai, a maratona. Não. Eu tô ali... Assim, se você pegar os vídeos que eu fiz em Poá, que eu consegui o índice, eu fui curtindo a prova o tempo inteiro. No quilômetro 30... Tocou a Fazendinha do Mundo Bita. Aí, porque eu queria que os meus filhos estivessem comigo. E todo mundo fala que é o paredão dos 30. Eu falei, não, gente, é agora. Começou. Lá na Fazendinha. Quem tem filho vai entender essa parte. Não, Mundo Bita. Aquilo entrou na minha cabeça e eu fui fazendo assim, ó. No quilômetro 30 da prova. Pedi para um moço que estava de bike me filmar. E eu cantei a Fazendinha e foi ótimo. Sabe, assim, para mim a corrida é vida mesmo. Eu nasci para correr mesmo. Eu nasci para correr. E eu quero correr até ficar bem velhinha. Cara, que legal. Quero ir para o Mundial Master. E você, inclusive, correu grávida, né? Que é uma coisa que não é pouco ortodoxo, né? Pelo menos os médicos. Por causa do risco, né? De você cair, dar uma tropeçada e, de repente, cair sobre o seu... Então, tem pessoas que ficam muito travadas, né, na gestação. O fato é, você já é atleta? Então, continua sendo atleta. Exato, Você já corre, tentar continua levar a vida correndo. o mais normal possível. Sim. Tem uma amiga que ela correu no dia do parto. No dia do parto dela, ela correu. A Clara, ela é de Floripa e ela corre montanha. E aí a irmã dela, que era a médica dela, ginecologista obstetra, foi junto com ela na prova. Aí elas saíram da prova e foram pro parto. E tudo ótimo. Por quê? Porque ela correu a vida inteira, a gestação inteira, tudo perfeito. Se você já tem o esporte na sua vida, faça. Claro que não um esporte de risco, ciclismo, alguma outra coisa, mas né, eu corri a Spacity, grávida deles. Corri 7 quilômetros só, mas eu contei por 3, né? Contei vezes 3, porque nós éramos 3 pessoas, então eu considerei 21. Não, é uma gravidez gemelar, né? Ainda são outros 500, né? Na verdade, você disse que engordou 22 quilos, 22, eu li, né? Eu tinha 90 centímetros de pessoa dentro de mim. Era 44 de um, 44 do outro. Era um bebê grande. E você mede quanto? 1,57. Olha lá. Cara, eu tive 1,5 metro de barriga. Nada como ser mulher, né? Para aguentar isso, porque eu acho que os homens não aguentariam, né? Por isso que as mulheres são fortes. Cara, que legal. Agora, e acompanhado desses 30 anos correndo, claro que você tem que ter disciplina, né? Uhum. Você tem essa vontade, você tem essa relação com a corrida que é legal demais, deu para entender, pelo menos eu captei aqui, né? Que você disse que você leva essa criança até hoje, né? Porque a gente faz essa associação. Comigo é com a bicicleta, né? Eu gosto de correr, eu adoro nadar, mas, cara, bicicleta para mim, eu fui descobrir isso faz pouco tempo. Por que eu gosto tanto de bicicleta, né? E aí a única explicação, pelo menos plausível até hoje, é isso. Me recordo quando eu era moleque, andava só de bicicleta, não jogava bola, não fazia mais nada. Então, você carrega um pouquinho, pelo menos, dessas memórias, né, que são afetivas. E você transporta isso para a bicicleta, por isso que eu adoro tanto a bicicleta. Agora, você teve que aprender a ser disciplinada ou você já era por si só, você nunca teve esse problema de... Bom, tem que treinar, não pode ir na festinha, mas e a lição de casa? Vai fazer lição de casa, vai treinar. Hoje está cansado, está chovendo, não, eu não vou no contraturno correr no projeto. Como é que foi essa questão? Quem é que te ensinou isso ou é uma coisa que já brotava de você? Então, vou me entregar. Quando eu era criança, eu tinha literalmente eu falo que era um dom, porque eu corria muito bem. E eu não treinava. Quando eu era na primeira parte lá, eu, treinava uma vez a semana e ganhava. E ganhava, até eu perder a primeira vez. Aí eu perdi a primeira vez, aí eu comecei a treinar. Porque até então eu ganhava de todo mundo. E aí veio uma atleta, né, e ficou em terceiro lugar. E eu nunca tinha visto ela, nesse campeonatinho de corrida aí também. E aí eu fui na próxima prova e ela ganhou de mim. E eu tava assim, treinava uma vez a semana, mas como eu tava ganhando mesmo, né, eu tava sem disciplina nenhuma. Eu fui para as férias, eu ganhei esse campeonato, foram 5 etapas. Eu ganhei as 4 e ela ganhou uma. Eu fui nas férias, Michel, mas eu treinei. Eu treinei de manhã, eu treinei de tarde, eu treinei de manhã, eu treinei todos os dias. Eu fazia um treino forte de manhã e à tarde eu fazia um regenerativo, que na época eu não sabia que era regenerativo, mas trotava lá, corria. E aí, quando eu voltei,
Foi nessa fase da torção do pé do vôlei. Eu ganhei a prova dela, eu virei o pé, e era a etapa do campeonato que eu tava voltando, e essa menina tava lá, tinha ganho de mim, mas eu tinha treinado tanto que não era justo eu não participar da prova. Então eu fui com o pé torcido, e aí o narrador lá, o locutor, ele falou assim no pódio, nossa, primeiro lugar, Yolanda, não sei o quê. Aí me chamou, aí eu fui de chinelo. Nossa, ela virou o pé. Aí eu falei, eu virei na quinta-feira. Na quinta-feira! Porque aquele momento foi o momento que eu consegui realmente encontrar essa disciplina do atleta que eu tenho hoje. De treinar de verdade. Eu ganhava sem treino, aí eu perdi. Então, mas foi o teu treinador que falou, Michele, você chegou para ele e falou, bom, agora eu perdi, não agora eu preciso treinar. Ele sempre falava, né? Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Meu apelido, gente, era periquita voadora. Porque... Pois é. Porque eu ganhava, né? Tava ali correndo e era muito bom, era natural, eu ia lá e tal. E aí eu acho que eu comecei eu criei essa disciplina nessa que eu perdi, mas de fato começar a treinar e me disciplinar foi meio que no ensino médio ali, quando eu comecei a participar das seleções, né? Paranaense, pré-campeonato brasileiro, aí já era outra pegada. Aí eu falo que hoje os atletas têm muitas oportunidades. Eu dou aula num centro esportivo, né? Então você vê todos os atletas de alto rendimento fazendo todos os esportes ao mesmo tempo. E é diferente. Na minha época, o professor mandava fazer 20 tiros de 200 para 30 segundos com 30 segundos de intervalo. Era 20 tiros de 200 para 30 segundos com 20. Não tinha negociação. E você ia lá, ele não ficava anotando o seu treino. Mas você ia lá no LAP, que era Timex antes, e você fazia... Aqui, e você fazia tudo. Eu fazia tudo, 100%. E aí você batia os recordes da prova no treino, né? Você não vai tentar, você não vai... seu treinador não vai falar assim, Mi, você vai correr para 3:21, tá? Você não fez nem perto disso nos treinos. Não, ele só vai te dar um aval, você pode correr para 3:21 porque você fez isso nos treinos. Então, você bate o seu recorde nos treinos. E foi ali que eu aprendi a fazer isso. E os seus amigos, as amigas, as festinhas, os grupinhos e tal, nessa fase de infância e adolescência, eram todos da corrida ou você também tinha um outro grupo, que era o grupo da escola, por exemplo? Então, tinham grupos de que eu brincava de Barbie com as amigas, mas eu nunca fui pra festinha. Eu não tive a fase da adolescência, porque nessa fase da adolescência de curtir, eu já estava no alto rendimento. Então, o alto rendimento ali pegou, sei lá, com 12 anos eu corria, eles chamavam de mini maratona, 12 quilômetros. Aí meu treinador correu comigo, porque não podia uma criança correr, teoricamente, 12 quilômetros, né? E aí eu lembro que ele ficou com o meu número de peito pra eu correr com ele. E eu fui embora. Aí quando eu tava na chegada, cadê o número de peito? Aí eu tive que voltar, pegar o número de peito com ele, aí ele deu um tiro, assim, tipo um sprint de 1 quilômetro. E assim, foi aí. Eu entrei no alto rendimento, então eu pulei meio que essa fase de curtição, de adolescência. E é engraçado que eu não sinto falta de ter tido isso. Porque o esporte, eu tinha o quê? Eu tinha os alojamentos, que eu ia nos jogos, aí tinha um show de abertura, tinha os amigos dali, saía do treino, ia comer. Exato, saía do treino, ia comer. Aí tinha o grupo da escola, do colégio, né? Tinha o grupo do Flamenco. Tinha os grupinhos aleatórios. O Flamengo começou criancinha? Não, comecei no colégio, na mesma fase desse alto rendimento. Esse colégio aí é legal demais, hein, meu? E uma amiga minha, que é bailaora mesmo, ela foi embora para Espanha, se formou lá, agora ela tá fazendo um mestrado em Harvard. Então, assim, eu brincava que eu era amiga de todo mundo, porque eu tinha o grupo da frente no colégio e tinha o grupo de trás. E aí o grupo da frente tomou uma via e o grupo de trás tomou outra. E eu converso com todo mundo até hoje. Então, eu tinha o grupo do colégio, o grupo do atletismo, e todo mundo junto, todo mundo muito feliz. E eu perguntei isso por quê? Porque o esporte, ele cria essa conexão também, né? Fica o grupinho do time, ou o grupo do atletismo, ou o grupo do basquete, ou o grupo que acaba muitas vezes sendo laços muito fortes. É um grupo para sempre. Exato, porque às vezes o seu colega de classe não tem nada a ver com você, a não ser pelo fato de que vocês estão na mesma classe, né? E tem a mesma idade. Mas o esporte cria essa conexão, né? O esporte
te dá esse grupo, essa sensação de pertencimento. É. Né? Até hoje eu pertenço a esse grupo e eles pertencem a mim, porque a gente se comunica até hoje, é engraçado. E a gente torce um pelo outro. E aí o corredor de 100 metros está correndo 5 quilômetros hoje, aí manda mensagem, porque brincava, fundista, você tá aí, não sei o quê. Então, né, um tirava sarro do outro, é muito diferente. E a vontade a ideia, a vontade, ou essa mudança para o alto rendimento, aí partiu, né, você foi evoluindo, você tinha resultados bons, e alguém chegou em algum momento e falou, pô, vamos tentar ser atleta profissional. Aí você chegou a ter o sonho olímpico, um sonho de ir para o Campeonato Brasileiro, de participar do Troféu Brasil. Com 9 anos de idade, eu já corria os Jogos da Juventude, que eram jogos até 17 anos. Então, eu somava pontos para a cidade já. E aí, com 13 anos de idade, eu tive um convite para vir para São Paulo, para morar no centro de treinamento e tudo. Mas nessa época, infelizmente, eu não tive ninguém para me estruturar. Aí faltou um pouco de alguém falar assim, não, pode ir, tá tudo bem. Mas eu, uma menina de 13 anos, vir para São Paulo sozinha, eu perdi uma oportunidade de ter sido uma atleta olímpica, que muito provavelmente eu poderia ter sido, assim. Mas aí veio tudo isso, né? Vou sozinha, minha mãe não pode ir, não tem ninguém lá, e aí acabou passando essa fase. Aí eu continuei fazendo o alto rendimento lá mesmo, fui para o Campeonato Brasileiro, aí sempre escolares, né? Corri ali em 2005. Eu finalizei minha participação na São Silvestrinha e corri a primeira São Silvestre. Então a gente veio de ônibus numa semana antes. A gente voltou para Curitiba 2 dias depois. Eu voltei para São Paulo para correr a São Silvestre. Nossa. E aí nessa fase tinha premiação por categoria. Eu tenho a medalha da São Silvestre, do primeiro lugar da minha categoria. Que legal, cara, que bacana. Então, eu tive a oportunidade de vir, infelizmente não tive meios de vir, mas eu vivi outras coisas que o esporte me proporcionou, mesmo não tendo sido profissional. O teu irmão seguiu com a corrida também? Ele seguiu até um determinado tempo da vida. Aí ele começou a trabalhar, ele estudou também no colégio estadual. E hoje ele é diretor do nosso colégio, do colégio que nós estudávamos. Ele é diretor-geral, né, do colégio. Do colégio estadual? Não, do outro colégio. Anterior ao colégio estadual. Isso, mas é muito legal, porque eu me inspirei para fazer educação física, muito claro, em todos os profissionais que estiveram perto, mas em específico em uma professora que é professora desse colégio e, por incrível que seja a vida, ela é vice-diretora dele. E eu fiz uma maior campanha para ele e não tinha percebido que era ela. Aí eu falei, Kleber, a professora Silvana que me inspirou. Porque ela foi a primeira pessoa a chegar na escola e dar uma aula de educação física de verdade. Teoria... Já teve gente aqui que falou disso, eu não vou lembrar quem foi. Prática, olha a diferença teoria, que faz um escreve, professor. prática, vai lá, executa, regra, tudo certinho. Porque é o que a gente faz, nós estudamos muito para dar aula. A gente não vai lá jogar bola. Exato. Não é recreação. Exato. Então, ela foi essa pessoa. E ele também. Então, o colégio que não tinha muita via de fato de educar, através da educação física, virou outro. No começo foi uma revolta, porque tinha prova de educação física. Vai fazer prova escrita? Vai fazer. Né? Porque você estuda. Caramba, então, isso eu nunca tinha ouvido falar. Os esportes têm regras, né? Não é qualquer coisa. Exato, igual na faculdade. Exatamente. Né? E aí você, sei lá, você é do ciclismo, você sabe que você pode fazer ou não numa prova de ciclismo. Você sabe como tem que sinalizar, você sabe que tem o vácuo, você sabe que tem as regras. Né? A mesma coisa. E aí foi uma revolta no colégio e hoje, e ela me inspirou porque eu queria ser essa professora, que fez a diferença. E o mais engraçado é que quando eu fui me formar, eu não fui para a área da educação. Eu fui para a área de treinamento. Então, eu não fiz o que eu me propus a fazer. Entendi. Mas ela, bom, de qualquer maneira, você foi super influenciada, né? Pelos seus treinadores, pelos seus professores, pela sua professora, que, pensando aqui rapidamente, eles supriam essa carência que você tinha de um pai e da tua mãe, que não por opção dela, que estava provendo, que estava ocupada trabalhando. Exato. A tua mãe acompanhou um pouquinho da tua carreira? Ela ia assistir? Ela chegou a vir a São Paulo numa São Silvestrinha ou também não dava tempo, não rolava isso? Ela não participou muito dessa parte da corrida, assim. Ela queria que nós estivéssemos lá, mas eu acho que talvez para ela fosse aquele momento de paz da vida dela, sabe? Vai correr, tá tudo certo. Hora ou outra ela 4 filhos, né? Meu irmão, ele foi de alto rendimento também, um bom tempo. Foi campeão brasileiro também. Hoje ele corre, assim, às vezes sim, às vezes não. É muito bom e a gente tem uma sorte muito grande. Geneticamente, a gente é muito privilegiado, né? Porque eu brinco que eu fiquei com 1,5 m de barriga, eu tenho 1,57 m, né? Mas hoje eu posso falar que eu tô na minha melhor forma física. Não fiz cirurgia, não fiz nada, porque geneticamente eu sou privilegiada.
Isso é um fato. As pessoas falam, ai, não existe esse negócio. Existe, gente. Existe genética, sim. E eu tenho um privilégio muito grande nisso, assim, sabe? Mas a minha mãe não participou muito, não, das provas, de nada, porque eu acho que era um momento de fuga, de paz. É compreensível. Agora você que tem gêmeos também já começa. Quando nascem os filhos, nada como a gente, né, nos tornarmos pais ou mães, para a gente poder entender um pouco melhor a nossa relação com os nossos pais e alguns porquês, né? Eu valorizo porquês. Demais. Eu falo para os meus amigos, manda um eu te amo para tua mãe agora. Fala para ela e tal coisa. Gente, é muito difícil ser mãe. É muito difícil. É muito pesado e eu não tinha noção disso até ser mãe. E hoje eu valorizo demais isso, porque ela criou 4 filhos sozinha. Pois é. Uhum. Caramba. E numa outra época, com uma outra cabeça, qual a idade da sua mãe? Minha mãe está com 62 agora. É assim, eu tô quase com a idade da sua mãe. Eu posso dizer que a gente tem uma cabeça diferente. O mundo mudou muito. Mudou. Né? O mundo mudou. A gente está tendo a possibilidade agora, na minha opinião, de estar vivendo como se nós não fôssemos... nós não tivéssemos a nossa idade de fato, né? Uhum. Então, assim, hoje uma pessoa de 50 e poucos como eu é bem diferente de uma pessoa de 50 e poucos como foi a minha mãe. O acesso à informação, exato. Né? E principalmente a gente que vive esse mundo do esporte, a gente percebe que a gente consegue fazer muito mais coisas. No trabalho também, a gente está muito mais produtivo, a gente consegue render e produzir até uma idade muito maior, a gente está vivendo um pouco mais, quer dizer. Então, mas mudou bastante e ter 4 filhos, tendo que trabalhar para burro, num serviço pesado, né? O serviço doméstico é um serviço pesado. Para prover e tendo passado pelo que sua mãe passou, que não deve ter sido fácil, certeza que não, né? Com certeza não. De fato, ela é uma mulher muito forte. Você se vê muito na sua mãe, principalmente agora? Eu me vejo muito. E eu agradeço muito por ela ter sido essa mulher. Que por muito tempo eu, adolescente, jovem, revoltada da vida, eu não entendia. Claro. Porque eu pensava, nossa, minha mãe não esteve perto, a minha mãe não se... Não, a minha mãe fez tudo e mais um pouco por mim. Só que essas fichas vão caindo depois, né? Com o passar da vida. E agora, sendo mãe, eu vejo que os meus filhos estão naquela fase de adolescência do bebê, né? Então vem, briga, daí eu brinco que é a Ruth e a Raquel. Tá a Ruth, 10 minutos passou, transferiu de corpo, tá o outro. Então, tipo, um tá bonzinho, pega na minha mão e fala, ai, mamãe, eu te amo, você é maravilhosa. Aí o outro vem, pau, me dá um tapa do nada. Que, não quero isso aqui. Aí muda o corpo de novo, troca as almas. Então, eu acho que ela deve ter tido, assim, isso várias vezes, porque nós somos de 3 em 3 anos. Então, tipo, a criança começou a ficar boazinha, ela teve outro. Exato. Então, assim, eu me vejo muito nela hoje e também eu faço uma coisa que, para mim e para minha vida, para os meus filhos, eu sou de uma educação super pacificadora, que é o que todo mundo, teoricamente, está fazendo hoje, de não bater, né, e tal. Eu não grito, eu falo falo com eles no mesmo nível, abaixo, não mudo o tom de voz, né, tento explicar, tudo com muita tranquilidade. Claro que às vezes perde a paciência, mas, né, porque é humano. Mas eu tento o tempo inteiro ali estar pacificando os dois e falando e explicando. E eles fazem umas perguntas, né, aleatórias, assim, tipo, mamãe, o que é escuridão? O que é estar junto? O que é estar sozinho? O que é estar junto? O que não é? Muito de legal. Que é longe? O que é perto? Sabe? Umas coisas do nada, assim. Mas eu me vejo nela porque eu me divorciei, né? Então, assim, eu passo longos períodos com eles sozinha. E a minha família está em Curitiba. Então, eu literalmente estou sozinha com eles. Eu falei que esse último 1 ano e meio que eu estive sozinha aí, eu vivi uma maternidade, assim, 100%, a que sangra. Aquela que você tá na veia ali o tempo inteiro, tudo. É muito visceral. Quando eles nasceram, eles estavam dormindo, eu escutava eles chorando. Eu não conseguia dormir, porque eu escutava alguém chorando. Qualquer coisa você acha que são eles, a conexão é muito grande. Qualquer coisa que aconteça, até esses tempos atrás, eles começaram a ir para a escola esse ano. No começo, mas eu chorei, Michel. Nossa! Ei, eles ficavam lá de boa. Eu saí da escola. As mães choram, cara. Eu ia treinar na pista, eu tava aqui chorando real, assim, saindo lágrima. E foi difícil eu me adaptar, porque foi o meu cordão que rompeu, o dele já estava rompido, né? Exato. É engraçado, mas eu me vejo muito forte hoje. As pessoas falam, como é que você aguenta, né? Ficar com os dois e tal.
eu acho que para mim já passou dessa barreira de aguentar. Não é aguentar, é a vida, né? Umas pessoas me chamam de 1000 graus, porque eu não paro. Eles até dormem à tarde, mas eu fico lá e eu vou fazer as outras coisas, então eu acordo cedo, às 5 da manhã. Aí já começo a pegar as coisas, deixo eles 7h30 na escola, 7h40 eu tô dando aula. Aí eu vou pra escolinha, aí eu dou aula na escolinha, saio da escolinha, dou aula de novo particular. Às vezes eu não almoço, às vezes eu tenho 20 minutos na hora do almoço, eu prefiro fechar o olho, assim, calma, respira, e voltar, e daí vou dar aula de novo. Aí depois já tá 4 e pouco, já tô pegando ele de novo, 5 horas da tarde, já tô pegando os 2 de novo na escola. E daí começa tudo de novo. E eu trabalho no serviço de buffet à noite, porque eu sirvo dois lords ali, o Dom e o Gael, servindo a comida, vai, volta. Nossa, eu achei que você estivesse falando sério, com um outro trabalho. Serviço de buffet ali ao vivo, a cores. Meu Deus do céu. Eles escolhem até o cardápio que eles querem comer. E suja um pouco a roupa? Imagina. É assim, são duas coisas. Eu vou querer voltar nesse assunto da tua maternidade, né? Porque requer muita coragem da maneira como você escolheu, né? Fazendo uma fertilização e tal. E tendo logo gêmeos, né? E você querendo manter a sua vida, quer dizer, você é uma mulher independente com a sua vida, né? Então você mantendo a sua vida, você tendo que trabalhar para prover para eles, quer dizer, então assim, eu vou querer voltar nesse assunto, mas antes um pouquinho, essa questão de você ter ido buscar patrocínio, né, sozinha, né, que eu vi você contando no podcast do Ilano, Dinami, que você juntou suas medalhas, pôs num saquinho, foi lá numa academia de natação perto da sua casa e mostrou as medalhas e falou, olha, eu quero nadar aqui de graça e eu faço a divulgação da academia. Cara, da onde que veio isso, Michele? Então, eu sempre... Você viu isso em alguma televisão? Não é possível, Eu tinha 9 anos, né? E aí, olha só, a gente nem tinha TV em casa. A gente ficava vendo da janela do vizinho uma TV. Porque nós passamos muita dificuldade, né, na infância. A gente passou fome, tudo, foi bem complicado. Mas, ok. E aí eu peguei os troféus e falei, gente, eu preciso aprender a nadar, porque eu quase morri afogada. E aí abriu essa academia, tem até hoje lá aquários, perto da casa da minha mãe, né? E aí eu coloquei num saquinho de mercado, uma sacolinha de mercado, as medalhinhas, os troféus, e fui lá, porque eu vi as pessoas correndo com a marca do mercado, a marca da equipe e tal, né? Aí eu falei, gente, eu vou fazer isso. Aí eu fui lá e falei, então, eu sou atleta, ó, eu já ganho várias coisas, fui colocando as coisas aqui em cima, assim. Eu participo das provas já no adulto, com 9 anos. E eu preciso aprender a nadar. E eu vou correr com a sua camiseta. E aí ele olhou pra mim e falou assim, não, legal, vamos fazer. E aí eu comecei a correr com a camiseta dele, eu tinha que pagar R$30 por mês. Ele falou, não, mas você precisa pagar pelo menos o professor, que era R$30 por mês. Falei, não, tudo bem, R$30, eu ganho R$50 na corrida se eu ficar, né? Se eu conseguir assim, assado, tal, todo final de semana. Fui lá e comecei a pagar. Com 9 anos eu pagava a minha natação, né? Os R$30, tipo, ajuda, né? E corria com a camiseta da academia de natação. Mas foi muito... Caramba, meu. Foi tipo, não, preciso. Então vamos fazer. Eu falo que eu sou muito tranquila com essas coisas, mas também tem uma coisa dentro de mim que eu só vendo o que eu compro. Se eu experimentar, às vezes a marca chega, você quer tal, pode receber isso. Eu recebo, eu experimento. Se de fato fizer a diferença, aí eu vou vender. Se não, eu não vendo, não consigo. Eu ainda não criei não transpus essa barreira ainda. Né? Mas isso é um jeito... Pelo menos o que eu estou entendendo, que é o jeito que as marcas estão buscando hoje, né? Você precisa vestir a camisa de fato. Mesmo. Exato, Eu fui num treino agora no sábado, e aí uma das meninas corre, sei lá, 2 anos e tem 28 anos de idade. E aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu corro há mais tempo do que você tem de vida. E ela, né, no Instagram e tal. Quando você chegou, isso aqui tudo era mato. Era Orkut, Facebook, né? Não tinha. Eu lembro, eu corri o 600K da Nike, né? O 600K. Gente, aquela época era Facebook, não tinha esse negócio todo de divulgar e tal. Eu lembro de tudo, assim. E uma tecnologia que eles colocaram lá, um tapete que você passava e tirava 3 fotos e ia direto pro seu Facebook. Nossa! Hoje isso aí não é nada, né? Mas olha o que a gente viveu e olha essa possibilidade que a gente tem de viver com as coisas que... Eu tinha falta de rolo, 36 poses, asa 400. E agora a gente tem, né, os vídeos ali ao vivo, o cara tá ali e ele vai te filmando e tal, e você tem um negócio extraordinário, parece que você tá, né?
A gente tem essas vias, assim, a gente tá na linha tênue, que a gente estava no passado, mas a gente também pertence ao futuro, né? Então, a gente está tendo esse privilégio, né? A gente tem que tentar se atualizar cada vez mais, né? E os meninos vão crescer num outro mundo, né? Não, embora vocês vivam no mesmo mundo. E eles já falam, mamãe, faz um story. Eu quero mostrar no story. Então, imagina como é que vai ser a vida deles. A gente nem consegue, talvez, imaginar. Né? Mas a gente tem que se atualizar. Né? À medida que o tempo vai passando, a hora que você tiver 40, a hora que você tiver 50, eles vão estar adolescentes, jovens adultos. Cara, imagina o que você não vai ter que ir se atualizando até lá, para você poder minimamente estar mais ou menos em sintonia com eles. Né? Para que não tenha essa diferença muito grande. Porque senão eles vão te chamar de velha. Ah, mãe, você não sabe, você é velha. Mas a gente tem que tentar se atualizar. Eu vivo isso com a minha filha mais velha e vivo isso com a minha filha mais nova, que tem 7. Então, assim, a gente tem que ir se atualizando. E é engraçado que por mais atualizando nossas versões, né, dos nossos sistemas operacionais. Porque senão, a gente não... Por mais que eu tenha, né, que eu sou relativamente nova, nós somos jovens, eu, por exemplo, eu sou totalmente contra a violência e arma. Então, a criança, ela vê no videogame, ela vê no vídeo. Nossa, eu fico assim, arma é do mal, sabe? Tipo, não pode, é violência. E é o que eles vão ter de acesso, infelizmente, né? E é uma coisa que a gente vai, querendo ou não, ter que conviver de alguma maneira e saber manobrar, né? Tudo isso, toda essa informação que vem. A minha filha de 7 anos, ela não tem videogame, ela não se interessa. Tem uns joguinhos de vez em quando que ela joga no iPad, mas ela agora está cismada no último mês com cigarro. E se eu fumar só uma vez, eu vou morrer, pai? Falei, não. E 2? Não. E 3? Não. E quantas que eu tenho que fumar para eu morrer do cigarro? Meu, tá numas perguntas, ela tá cismada com isso. Então, assim, cara, eu tô tendo que driblar e daí eu converso com a minha mulher, cara, que ela cismou com o cigarro. Coitado, então, do pai da minha amiga que eu vi ele fumando. Eu falei, então, mas por que ele fuma se ele vai morrer, pai? Eu falei, então, tem gente que... Por isso que não é bom começar. Né? Eu fico nessa didática de tentar explicar. Mas assim, a gente tem que estar preparado para o que vai vir e independente de que época que a gente vai viver, a gente tem que estar preparado para se relacionar com os filhos da maneira como eles são. Eles são um pouco da gente, mas eles são muito do meio ambiente, muito deles mesmos. Eles nascem, né, já de alguma maneira que não é necessariamente... Por isso que eu vou ser a melhor sogra do mundo. Se preparem. Quem tiver com os meus filhos, vão ser meus filhos também. Eu vou ser a melhor sogra do mundo. Vai viajar comigo, vou fazer um almoço, eu vou cuidar dos meus netos. Nossa, tudo. Eu vou ser a melhor sogra do mundo, porque eu não quero que meus filhos vão embora. Quando eu tive os meninos, eu pensei, meu Deus, olha que louca. Eles estão com 3 anos e 10 meses. Eu pensava assim, nossa, quando eles forem namorar, eu tenho que ser uma sogra excelente pra pessoa não levar eles embora. Exato. Porque são meninos e normalmente os meninos é que vão, né? Provavelmente eles vão. Não vão não, porque eu vou ser a melhor sogra. Mas, você tem alguns anos ainda para ir se aperfeiçoando nessa sua habilidade. Exatamente. Né? Mas, no começo aqui da nossa conversa, acho que a gente não estava nem gravando, você falou um pouquinho da sua idade, né? Você deu uma, né? Não estou mais tão nova e tal. E obrigado por você ter me enquadrado que nós não estamos velhos, né? Não eu tenho tatuagem que é mais velha do que você, minha filha. A então... gente tá na casa... aqui. Mas é uma coisa que está pegando para você aos poucos, assim, sabe? Vai mordendo no calcanhar um pouquinho, é igual aquela lesão que no começo não incomoda muito, depois vem incomodando. Ou por conta também dos meninos, você está numa fase tão acelerada, né? De tantas coisas acontecendo na tua vida, que você não tem tempo para pensar nisso. Então, às vezes eu penso assim, a gente sempre falava, né? Eu tenho 20 anos, eu quero ter 30. Gente, não queiram ter 30. Não queiram. Fica com os 20, aproveita que você está na casa da sua mãe, do seu pai, que você não tem boleto para pagar, né? Porque depois é tudo uma grande correria. Às vezes a gente engole, não tem o tempo, acho que para mim é o bem mais precioso que a gente tem. Por isso que eu falo que hora boa, hora que dá, porque eu não tenho escolha. Ou eu vou na hora do almoço ou eu não vou, né? Eu não tenho como escolher. Então, o tempo é muito precioso nesse sentido. E aí eu me sinto velha porque eu brinco, né? Porque eu falo, gente, eu tinha 20 anos ontem. E hoje eu tô na casa dos 35, né? Mas assim, ontem eu falei, eu tô na casa dos 30.
30 e poucos. Mas é porque antes era, tipo, 20 anos parecia tão distante, os 30, né? E agora eu tô com 35, é engraçado. Eu nunca me incomodei com marca, assim, com coisa no rosto, nada. Tanto que, infelizmente, eu não usava protetor solar. Usem protetor solar, gente. Usem protetor solar. Usem, desde sempre. Como eu corri desde sempre, eu ainda levei muita sorte, que eu não sou muito manchada, não tenho muitas marcas. Imagina, correr há 30 anos. Então, corrida não cai a bunda. Corrida não deixa o rosto vaso, né? Eu vou pedir para as meninas da Pink Chicks te mandarem um kit. Manda, são patrocinadores aqui do Endorfina. Eu vou pedir para te mandarem um kit. Eu adoro, inclusive, aquele que deixa com brilho, assim, maravilhoso. Olha lá, exatamente. E agora, essa semana, eu tô treinando para Boston, né? Então, eu perdi mais peso. Eu tô numa fase, né, tentando adaptar a dieta. Você posta bastante, né, o gravidez e hoje, o pós-parto, né? Posso, porque é engraçado que as pessoas não conseguem acreditar que eu voltei só com a corrida. Porque eu basicamente corro. Eu não consigo fazer o fortalecimento, eu não consigo nadar, eu tô correndo, que é o tempo que dá. E que é o que eu gosto de fazer. Então, se eu tiver que optar por uma atividade, vai ser a corrida. Se eu tiver que optar assistir um Netflix, eu vou correr. Ou se eu tiver que optar no cinema, eu vou correr. Você corre qualquer horário, no horário que dá, literalmente? A hora que dá. Você tenta ter uma rotina de correr antes deles acordarem? Você tem essa estrutura? Então, não tenho como. Por quê? Porque eu não tenho ninguém comigo. Então, sou eu e eles. Tá. Então, não tem como eu sair. Se eu tivesse uma esteira em casa... Beleza, eu conseguiria correr em casa. Podem mandar uma esteira pra mim, quem quiser. Porque eu tenho um quintal. E aí seria mais fácil. Com certeza essas coisas facilitam a nossa vida, né? E eu corro na esteira bastante também. As pessoas também falam, ai, como é que você consegue? Eu já fiz longo de 28 na esteira. Porque é onde dava... prático, como é que eu vou sair no 40 graus, meio-dia, para me desidratar, não conseguir terminar o treino? É melhor eu estar ali no ambiente controlado. Exato. E ok, eu consegui fazer o meu treino. Então, esse negócio de estética. Agora eu perdi 2 quilos, né? Assim, vindo num período. E aí marcou aqui, ó. Não dá, eu espero que não dê pra ver no vídeo, mas eu acho que vai dar. Marcou assim, eu mandei uma mensagem pra uma amiga, eu falei, meu Deus, Larissa, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque até então, pra mim, não era nada. A idade não tinha pego, não tinha nada. Se eu emagrecia... fácil quando você não tá com nada. Não tinha muito colágeno. E agora, cadê o colágeno? Tem que enfiar o colágeno lá dentro. Né? Assim, não é uma coisa que, nossa, eu tô super velha. Não, mas eu, por exemplo, gostaria de ter tido os meus filhos antes. Por conta disso, porque eu queria, talvez, se eu tivesse tido um pouco antes, eu iria aproveitar melhor. Não sei como é que eu vou estar, né, daqui uns anos. Eu espero que muito bem, porque eu vou tentar me manter sempre em movimento. Eu quero correr quero ir pro Mundial Master ainda, me aguardem nessas Olimpíadas dos Idosos, né? Já que eu não fui atleta de alto rendimento na adolescência, eu vou ser na vida adulta e na vida, na melhor idade. Mas hoje é uma coisa que tá começando a, tipo, tô sentindo. E assim, eu, nessa coisa de colocar foto de antes e depois, né? Tava gordinha, emagreci. Eu tive uma fase de muita luta interna nessa volta. Porque eu tava pesada, só que eu corria bem. E eu não tinha... o problema no pace não é o peso. É o treino, é o teu pulmão. Obviamente, quanto mais leve você tiver, melhor para performance. Mas eu tava correndo muito bem, pesada. E eu aí tive uma autoaceitação. De eu olhar e falar assim, tá tudo bem. Você tá com 15 quilos a mais, mas você tá correndo bem. Então, ok, vai lá e continua. É um reforço positivo, né? Assim, bom, não tá tudo tão ruim. Eu não tô esteticamente do jeito que eu gostaria de estar, mas... E é um sofrimento para a mulher pós-parto, gente. Apoiem as mulheres de vocês, apoiem muito, porque eu gerei 2 crianças. Eu fiquei com 22 quilos a mais. Eu passei 80 dias deitada, para eles não nascerem antes do tempo, né? Então, foi todo Quando eu fiquei 80 dias deitada, do nada. Eu tava super bem, eu tava correndo, eu tava pedalando, né, parada, e aí nadando também. E aí eu fui num exame numa segunda, na segunda meu colo do útero tava 3 centímetros, que é um colo ótimo. Na quarta tava 0,7 milímetros. Então se eu espirrasse, eles nasciam. Chama insuficiência istmo cervical. E muitas mulheres que perdem os bebês na rua, tá andando na rua, tá tudo ótimo. Do nada afinou o colo. E aí você não tem possibilidade nem de salvar. Ou a criança nasce e fica com vários problemas, né? E aí diante disso, eu tive que ficar deitada os 80 dias. Depois que eu tive os meninos, eu tava bem pesada, desfigurada, assim. O meu telefone não lia meu rosto.
porque tava o telefone não abria, assim. Caramba, cara. Tava totalmente diferente. E aí uma mãe chegou num parquinho, assim, uns meses depois. Ai, a minha maternidade foi linda, porque eu planejei isso, porque eu planejei aquilo. E eu olhei pra mim, naquele momento eu me olhei e falei, minha maternidade, meus dias de gestação foi um terrorismo emocional. Eu saí daquele exame com 26 semanas. A minha médica falou, eu falei, eu vou marcar então pra outra semana. Eu não sei se você vai chegar. Não sei nem se você consegue chegar lá. Aí cheguei nas 28, o próximo objetivo era 30. Aí eu falei, vou marcar. Não sei se você vai chegar, calma, espera. Então, imagina, cada semana que passava, eu sozinha em casa, né? Porque ficava das 8 da manhã às 8 da noite sozinha. E aí, virava assim, passou 20 minutos, 8h20, parecia que tinha passado umas 10 horas. E não passava o tempo. Eu não podia levantar para fazer xixi, eu tinha que levantar a cada 2 horas. Eu não podia fazer cocô, então eu tinha que usar supositório, porque eu não podia fazer força. Pensa isso para uma atleta que era super ativa até aquele momento. E eu só pensava que eles não podiam ir para UTI. Então eu não pensava em mim, eu me anulei, eu não sei o quê. Não foi. Eu acordava todo dia e falava, graças a Deus eu posso ficar em casa. Graças a Deus eu tenho a possibilidade de segurar os meus filhos. Eles estão seguros. E eu fiquei, e eu fui das 26 semanas até 36 semanas e 5 dias. Eu fiz uma maratona. Caramba. De 80 dias, e eles nasceram e foram direto pro quarto. Então não foram pra UTI. Porém, né, claro, quando a enfermeira me entregou, eu falei, meu Deus. Ela falou, toma. Eu falei, não, você vai ficar aqui, não. Né? Daí você toma aquele choque de realidade, agora é meu mesmo, né? Mas eu fiz o possível e o impossível para eles virem bem. Então não foi nada fácil, assim, esse período. Mas a minha resiliência, a minha disciplina, a minha mentalidade sempre foi, eu vou chegar nessa linha de chegada e eu vou vencer. E esses meninos não vão para UTI. E eles não foram. Parabéns. Foram e chegaram super bem no quarto e estão aí, quicando até hoje. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Não é a pauta principal da nossa conversa, mas eu queria ouvir um pouquinho, porque, de novo, eu fico aqui admirado, assim, parabéns de fato mesmo, assim, eu me sinto privilegiado de estar aqui na sua presença, de uma mulher que teve essa atitude, essa coragem, né? Você fez fertilização in vitro, você estava me contando aqui antes, foi um doador aí X. E você resolveu, então, ter os 2 meninos, que você não sabia que eram meninos, né? Até uma certa altura. Você não tinha uma parceira nessa altura, você estava... Eu tinha, eu era casada. Você estava casada. Isso, tá. Agora eu sou divorciada. Isso. Eu tinha. Como é que fica, então, nesse caso? Porque eles não têm, então, uma outra mãe. Eles têm outra mãe. Eles têm. É uma guarda compartilhada. Entendi. Mas, enfim, eles têm contato com ela? Tem contato, tem contato. Entendi. Eles passam um final de semana com ela, um final de semana comigo. Entendi. Bom, então, enfim, não tira, não é nenhum desmérito, não tira um pouco da sua grandeza nem da sua força, mas não é tão pesado quanto criar. Eu achei que você estivesse criando eles sozinha, literalmente. Mais ou menos isso. O casamento acabou quando eles nasceram. Mas eles moram com você? Eles moram. Porque você é a mãe biológica? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não, tem o mesmo valor. Ser mãe biológica ou não ser, porque agora a nossa certidão de nascimento vem filiação, não mãe e pai, né? Então as duas são mães. A gente está, na verdade, olha que horror, a gente está numa luta judicial ainda. A gente está nos primeiros passos do divórcio. O divórcio saiu agora, faz 2 meses. E aí a gente está nessa, porque como são 2 mães, não determinar a guarda é sua. Porque são 2 mães. Então as 2 mães querem os 2 filhos. Claro. Aí as 2 mães estão num pé de guerra ainda. Ei, meu Deus do céu. É terrível, terrível. Terrível. Bom, de qualquer maneira, é uma atitude super corajosa. Você sabia que existia uma chance grande, né, de ter gêmeos, mas você optou em fazer a fertilização in vitro. E aí eu queria saber, assim, como é que você foi se transformando à medida que você, né, que engravidou de fato, que você sabia que eram 2 e que os 2 passaram pelas primeiras semanas, né? Não lembro agora quantas que são, né? 12 semanas. 12 semanas, exato. E como é que você foi se construindo mãe, né? Assim, como é que foi esse processo? E em paralelo, né?
Pelo menos eu imagino. Continua a vida, mas assim, à medida que a barriga vai crescendo, que eles vão se desenvolvendo, é muito físico, né? E para a mãe, então, é físico totalmente. Mas à medida que eles vão crescendo, vão ficando pesados, você vai fazendo os exames, o teu lado maternal vai crescendo e o teu outro lado ele vai tendendo a diminuir, né? Porque você até falou pro Ilan que o cérebro atrofia e tal, nunca tinha ouvido falar disso. Atrofia, fica 2 anos atrofiado, porque senão nós não estaríamos vivos. As nossas mães focaram 100% na nossa sobrevivência. Olha, não sabia disso, que legal. A gente não existiria, a humanidade não estaria em pé se não fossem as nossas mães. Atrofia o cerebelo e a mulher foca na sobrevivência da criança, 2 anos. Sem parar. Por isso que às vezes a gente fica meio... sabe? Tipo, você me deu isso aqui, onde que tá? Você tá com o negócio, onde que tá? Não sei, eu não vi esse fone aí, não. Você tá na tua mão. Por quê? Porque você tá focada na sobrevivência da pessoa ali, né? É legal demais essa transformação, né? Mas como é que foi, então, esse processo para você de, aos poucos, se tornando mãe de verdade mesmo e dedicada a um ponto de você... Fala, cara, eu vou ficar 80 semanas deitado, que se é isso que eu vou fazer para ajudá-los, né? O máximo que eu puder fazer para ajudá-los, eu vou ajudá-los. Como é que foi isso na sua cabeça, essa transformação? Foi muito assim, na época, quando eu procurei a clínica de fertilização, eu procurei diversas, assim, e aí a clínica que eu fiz, a doutora Ana Carolina Scaranari, ela olhou para mim e eu me achando, né? Atleta, não usei anticoncepcional, o útero de ouro, eu pensei, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, eu vou pegar de primeira, não sei o quê, porque o isso ou aquilo. Ela olhou pra mim e falou, não é assim que funciona. Mas eu sou atleta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é assim, talvez não pegue de primeira, talvez não sei o quê. Foi me dando, eu brinco, me dando cotovelada na têmpora. E aí a gente decidiu fazer lá, né? Porque, realidade. Aí eu ia nas consultas assim. Olhava pra ela e falava, vai dar certo. E eu o tempo inteiro muito positiva. Tenho certeza que vai pegar, vai dar certo, vai pegar os dois. E aí você faz a fertilização, ele já vem com 2 semanas pra sua barriga, o bebê. Você queria os 2? Então, eu queria colocar os 2 pra, teoricamente, pegar um. Aumentar a chance de pegar, mas você estava disposta a ter os 2? Estava disposta. E eu estava extremamente confiante que ia ser os 2. E aí eu fui indo assim, fazendo os exames, eu não sei o quê. Aí ela coloca, né, primeiro você passa por uma tortura emocional. Daí você tira os óvulos, aí como o meu era fresco, porque ia transferir direto, né, os meus óvulos mesmo, só ia fertilizar e desenvolver e colocar na minha barriga de volta. No útero de volta. E aí, como é fresco, é direto. Aí eu peguei e ela fala assim, tem 10 embriões vivos. Aí passa um dia, olha, tem 7. Aí passa, tem 5. Tem não sei... Aí até se chegar no dia que você vai fazer, que é no 5º dia, você já tava com 4 no dia. Aí eu fui, coloquei os 2. Então, você tem que pensar assim, você vai colocar 2. Se não pegar os 2, você só tem mais 2. E aí, você faz como? Você que escolheu os 2? Você foi esposa na verdade, época? eles pegam os melhores embriões que estão ali no desenvolvimento. Aí fiz a transferência, aí saí de lá e tal, e aí ficaram 2, um morreu, ficou 1. Esse 1 ele ficou mantido lá congelado até agora, 3 anos. Aí você tem possibilidades, exato, né? Enfim. E aí, quando eu voltei para fazer, na 5ª semana, você faz o primeiro ultrassom, que você já escutou o coraçãozinho. E eu fiz o quê? Fui num outro médico, antes de ir na Carolina, ouvi os 2 corações. Quando eu cheguei lá, eu já sabia que estavam os 2. Aí ela chegou e falou assim, Mi, se tiver só um, não tem problema não, né? Eu falei, não tem, mas eu tenho certeza que estão os 2. Porque eu, né, desde sempre lá toda... Aí ela olhou assim, ela falou, você tinha razão mesmo, os 2 estão aí e tal, você sempre ficou, né? E aí essa maternidade veio sendo construída daí. Eu sempre acreditei muito que ia dar tudo certo. E eu nunca hesitei. Eu nunca falei, mas talvez não dê. Mas talvez... Não, desde o começo eu falei, vai pegar de primeira, vão ser os 2, vai dar tudo certo. O tempo todo. E aí eu fui, vindo, né? E aí no começo eu fui muito amadora. Fui muito pré-mirim. Eu queria que a barriga aparecesse. E eu fiz uma super dieta antes de fazer o procedimento, porque eu pensei, eu preciso estar seca, porque daí vai aparecer a minha barriga. Aí eu emagreci um monte. Aí cheguei no dia de fazer o implante, isso antes, né? Ela falou assim, olha, você tá muito magra, você precisa ganhar peso, e você tem 1 mês pra ganhar 5 quilos. 1 mês. Aí dá-lhe comer hambúrguer. Hambúrguer. Cheguei lá, ganhei 5 quilos, ok, fiz a transferência, deu tudo certo. E aí eu queria que a minha barriga aparecesse e comecei a comer.
Eu ganhei 5 quilos no primeiro mês. Ei, caramba. Não, totalmente fora de questão, né? Ganhei peso muito rápido, gordura. Era um sonho muito antigo, assim, essa história da maternidade? Desde os 26 anos, assim. Com 26 anos, eu quase fiz uma reprodução independente. Produção independente. Quase fiz. E aí eu fui vindo aí, né? Conheci a minha ex-esposa. E aí, ok, vamos lá, vamos ter filho, eu quero ter com 30, eu tava num auge esportivo excelente, assim, eu até adiei pra 31, né, porque eu tava correndo muito, muito bem e tava, né, naquela coisa toda e vem e tal. E aí eu adiei pro 31, eu falei, ó, agora daqui não passa. E bem nessa época eu tava com uma marca esportiva. E a atleta da Nike correu grávida, porque senão ela ia perder o patrocínio. Eu lembro. Foi aí. Aí eu liguei pra marca e falei assim, olha, eu vou engravidar. Se vocês quiserem cortar o meu patrocínio, tá tudo bem. E aí a marca falou, não, tá tudo certo, vai lá, a gente super te apoia. Eu fiquei com a marca ainda mais algum tempo. Foi excelente bom, isso. Né? Uhum. Mas tinha sido bem nessa fase da atleta ter que correr grávida ali pra não perder o patrocínio. E aí eu fui vindo, fiquei com essa barriga, né, já parecia... E aí eu já contei já direto no Instagram, assim, deu tudo certo. Com 10 semanas eu já, tô grávida, primeiro dia das mães, não sei o quê. E aí fui vindo... Aqui tem uma foto tua de perfil que eu não vi barriga, mas não é uma foto tua de perfil que você que eu tô assim, com a mãozinha na barriga. Foi o primeiro dia das mães, exatamente. A vontade da barriga aparecer. E aí eu ficava pensando que eram meninas, né? Aí até sair a sexagem, com 8 semanas saiu um menino. Aí ainda tinha possibilidade de ser uma menina, o segundo bebê. Aí com 16 semanas eu fui fazer o ultrassom, o médico olhou assim, o mesmo que foi meu cúmplice e fez a ultrassom antes de eu ir na minha médica. Ah, tá. Ele olhou assim e falou assim, nossa, doidas. Porque ficava tudo fechadinha a perna. Aí, é o Dom. Aí ele olhou assim e falou, nossa, que pintão! Eu olhei assim, ai... Aí era outro menino. Aí veio os dois, mas no final das contas é muito melhor, né? Porque um é parceirinho do outro 100% do tempo, né? Uhum. E aí, quando... Aí você já resolveu, né? 2 coelhos numa tacada só, né? Não recomendo. Não recomendo ter 2 de uma vez só. Tenha um e depois tem um outro. E assim é melhor, mais fácil. Mas na FIV, se você colocar um, diminui muito a chance dele dar certo, né? Então... Mas ter 2 de uma vez só, gente, é enlouquecedor. É resiliência pura. Eu virei o Gandhi. Eu tô... transcendendo, assim. E aí eu fui fazendo todo esse processo. Quando eu descobri que tinha que ficar deitada, foi muito pra mim isso. Ok, agora você vai ter que trabalhar seu atleta, seu mental. Você vai ter que segurar essas crianças aí. Exato. E eles vão ter que nascer bem. E o meu foco principal eram eles. Tanto que depois, quando essa mãe falou assim, minha maternidade foi linda, não sei o quê, eu olhei assim, me deu um choque. Parecia que a cadeira foi pra trás, assim, oi? Nossa. Porque pra mim foi um terrorismo emocional. O tempo inteiro eu pensava, eles têm que ficar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu sofrendo, mas eu tenho que aguentar mais uma semana e mais uma semana. De verdade, eu acho que eu aguentaria até 40 semanas. Tranquilamente. Porque eu por ser atleta, eu não tive dor. Eu não fiquei com nenhuma dor, assim, articular, não fiquei com dor nas costas. Ninguém me chutou a costela, então não senti dor também. Uma única vez que eu me assustei muito foi quando os dois estavam virados pra baixo. E o Dom começou a se mexer sem parar, assim, 1 hora. Eu falo Dom porque ele sempre teve desse lado e o Gael sempre desse. E aí ele se mexeu e depois ele parou. Aí eu pensei, morreu. Porque parou do nada e tava um negócio assim. Aí eu chamei o médico em casa, fez ultrassom em casa. Ele tinha conseguido mudar de posição, já muito grande. Ele tava com a cabeça para baixo, ele conseguiu virar para cima. Mas eu nunca tive nenhuma dor. E eu entrei no hospital andando, assim, toda feliz, foi ótimo, foi bem tranquilo. Parto cesariana também, cuidem muito das mulheres de vocês, assim, quem vai ter filho. É uma dor impressionante por semanas. É uma dor. O parto normal dói na hora dói acabou, muito. Passou. Mas o parto cesariana, a mulher é muito guerreira, porque cortar 7 camadas de pele, ficar com um buraco na barriga e você ter que amamentar 2 crianças, pegar coisa, continuar a vida, né? Eu continuava fazendo as coisas todas, né? Tem que ir no mercado, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. Você continua, mas você tá com a dor ali. Então, é bem difícil. E o engraçado é que depois que eu tive eles e foram pro quarto, eu levei aquele susto, ai meu Deus, é 2, é meu mesmo, né? Eu fui andar no hospital. O que eu faço? Gente, me ajuda!
Aí eu fui andar no hospital e parecia que eu tava grávida ainda. Aí as enfermeiras falavam, mãezinha, você tá em trabalho de parto? Eu, não, já nasceu faz 4 dias. Porque eu tava com a barriga enorme ainda. Então é um processo de recuperação. O útero fica grande, né? Ele vai diminuindo aos poucos. É uma transformação orgânica, né? Do corpo da mulher que é impressionante. Se você parar para pensar, é bizarro, né? É bizarro. Como é que cabe e né, os órgãos têm que sair do lugar, né? O pulmão sobe. Tudo. E aí hoje ainda eu brinco que eu não faço treino de força, mas eu sou musculosinha assim, mas é porque eu carrego 17 quilos aqui, 17 aqui, gente. É o tempo inteiro, corre pra lá, pega pra cá. E um cai, o outro levanta, o outro tá pulando. Então é o tempo inteiro ligado, conectado com os dois ali, fazendo. A maternidade é isso. Eu falei, quando que melhora? A pessoa fala, com 5 anos. Aí o outro, mas daí entra na fase de não sei do quê. Aí depois tem adolescente, daí não sei. Eu sei que eu acho realmente que vai melhorar quando tiver 40 anos, estiver casado na casa dele, né? Aí tudo bem. Mas até lá, vamos segurando. E você provavelmente tinha essa ideia de que, bom, os meninos vão nascer e eu vou seguir com a minha vida normal. A hora que eles nascem, que você vê que não vem com manual de instrução, que você passa por todos os perrengues das noites e tal. Teve uma hora que você falou assim, cara, vou entregar para Deus e se eu conseguir voltar, quando eu conseguir voltar a fazer esporte, eu vou voltar? Ou para você ainda isso nunca saiu da cabeça? Porque isso é outra coisa que muda muito na cabeça de mulher para mulher, né? Não tenho certo, não tenho errado. Mas tem muita mulher que já na gravidez já fala, não, eu vou fazer o que tiver que fazer para cuidar deles e dane-se o resto, quem tem condição, claro. Mas tem gente que não quer, tipo, com um mês já quer voltar a correr, já quer voltar a performar. Não, eu vou me inscrever na maratona X ou na corrida Y, porque eu quero. E como é que foi para você também essa realização de que tua vida ia ficar bem caótica, ainda mais com gêmeos? A primeira foi um tiro, assim. Porque eu vim pra casa, eu pensei, nossa, vai ser super fácil, né? Quando eu tava grávida, eu pensava, ai, que legal, vai ter filho. Ai, que bonitinho. Nossa, a criança só chora, só faz cocô, só fica... De meia em meia hora você tem que estar lá, tá no peito. Eu amamentava os dois, eu fazia assim, ó. Você viu uma foto você com os dois, amamentando os dois? Ao mesmo tempo. E parecia que eles estavam sugando a minha alma, assim. Eu ia caindo pro lado, porque vai... É muito difícil. Dá risada hoje, né? Nossa, gente, é muito difícil. A maternidade é muito difícil, é muito dura. Você não tem eu não tinha noção. Eu achava Tua mãe não veio pra te ajudar, não teve condição? Não veio. Tava bem na época da Covid. Ah, é verdade. Bem eles na têm Covid. 3 anos e pouco. Eles nasceram em 2019, dezembro. 2020, março, fechou tudo. Primeiro lockdown. São bebês da pandemia. Então foi tudo, né? Tudo assim, ao mesmo tempo. Meu. E aí, nesse retorno, tava tudo fechado também, né? Então, máscara e tal. Eu lembro que eu corria num lugar de 200 metros. Eu ia e voltava, e voltava. Muita gente correu num lugar, em casa, fazia 10 quilômetros em casa. Eu achava aquilo não era pra mim, entendeu? Não dava. E aí, quando eu voltei, eu não fui essa pessoa sedenta, assim, eu preciso performar, meu Deus. Não, eu queria voltar pra minha saúde. Eu falo pra todo mundo que a única coisa que me desestabiliza é a saúde. O resto eu desenrolo. Saúde não tem como. Né? E aí eu queria voltar a ser ativa. Só que eu também nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Então, pra eu sair de casa, deixar eles lá com a babá, era... Eu levava o celular da babá eletrônica ligada aqui, eu ficava olhando eles pela babá. Às vezes a babá tava com 2 porque ela me ajudava, né? E aí eu falava assim, Lúcia, olha pro lado, eu não sei o que, não sei o que. Ela, como assim, o que tá falando? Eu falava na babá eletrônica. Eu ia no mercado, eu pegava as coisas, parecia aquela corrida maluca, porque eu não podia estar ali, né? E quando eu retornei a corrida, eu corria meia hora. Aí eu tava com 22 quilos a mais, aí começa a doer o joelho, aí começa isso, aí você não se reconhece. Eu fiquei assim, no começo eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer uma cirurgia plástica, eu preciso, sabe? Bem assim, louca. Desesperada. Desesperada. Né? E eu não conseguia, e eu fazia uma coisa também, eu comia pra ficar acordada. Porque como era eu e eles, né? Porque a minha ex, ela trabalhava muito, né? Eu tive que ficar um tempo parada, enfim. E aí éramos nós. Então a babá ficava de manhã, de tarde eu ficava com ele sozinha, né? Então eu comia... Você não tinha a sogra do lado de lá? Não. A sogra, e inclusive ela falava que ela não queria que a gente ia estragar a nossa vida, que não queria ter neto, não queria ter filho, enfim. E aí ela não participou ativamente de nada. Ela falou que só queria quando eles fossem grandes já. Então só éramos nós mesmo. E aí eu comia um chocolate 10 da manhã com Coca-Cola. Como que eu ia voltar?
Não ia. Mas por quê? Porque eu precisava ficar acordada. Porque eu tinha que cuidar dos dois. Então, eu naquele momento, eu me vi sem cuidar de mim. Eu era apenas a mãe. Eu era a mãe que ia fazer a comida, que ia deixar a casa pronta, que ia deixar tudo organizado. E era aquilo. Aí, quando eu voltei a trabalhar, eu trabalhava meio período. E depois eu trabalhava meio período de manhã, né? Dava aula de novo. E aí eu vinha pra casa e eu... Dona de casa. Aí eu preparava tudo na casa, deixava tudo certo, cuidava das crianças, levava no médico. A vida seguindo, né? E aí eu só fui conseguir... Com 1 ano depois da gestação, eu procurei um cirurgião plástico. Ele olhou pra mim e falou assim, olha, calma, espera mais um pouco. Vê, né? Eu tava tentando perder peso, já tinha perdido um pouco, mas ainda não me reconhecia como mulher de novo, né? E aí foi vindo, e hoje eu vi que foi a melhor coisa que esse cirurgião fez foi mandar para casa, porque eu não precisei de cirurgia, né? Eu tenho muita pele solta, muita flacidez, eu tenho muita estria, mas eu sou uma mulher feliz. Eu sou feliz, eu consegui voltar a ter performance. Eu consegui meu índice para Boston, finalmente, né? Numa prova. Você fez os seus melhores 5 km agora, né? Exato. Foi agora em setembro, né? Eu fiz setembro do ano passado. Eu corri o troféu da Nike e fiz 19,20, né? Então, já era mãe, já tava... E eu corro com os dois também. Eu levo os dois no carrinho. Eu quero fazer uma maratona no que vem, com os dois. Então, eu tô nesse projeto, assim, de preparar, né? Porque eles também têm que estar bem, né? Dentro do carrinho. Mas o engraçado é que o Gael vai dando tchau e o Dom vai dormindo. Então, tá tudo certo. E aí, fica tudo bem. Eu converso com eles, a gente se prepara. Eu vou correr agora, dia 12, né? Na prova da New Balance aqui em São Paulo. Com os dois. Vou correr o 7,5. E eles são super parceiros. Eles adoram. Eles falam, mamãe, você tem perna de foguete. Que legal. Porque você corre rápido. E que exemplo que você já está dando para eles, né? Muito, muito. Toda corrida que eu faço, se eles não estão comigo, eu ligo, mostro para eles a medalha. Falo, a mamãe conseguiu, olha aqui, a mamãe ficou em terceiro, olha que legal, tem um troféu e tal. E eles estão, assim, eu acho que por eu ser essa pessoa disciplinada desde da adolescência, eles são pessoas também que têm uma disciplina e que também sabem falar e que sabem, eles são articulados, né? Eles conseguem fazer as coisas, eles gostam de esporte. Eles gostam de ir, de subir. Eles têm uma gama, umas experiências diferenciadas, assim, de vida, por conta disso. E participar, estar ali também é legal, né? Estar num meio saudável, com pessoas que buscam saúde, qualidade de vida. É bem diferente, não estar na frente da tela. Eu não dou o celular para eles, eu não deixo ligado. Eu brinco. A gente brinca, pula e vai. Haja energia, crossfit com 2 da meninos, vida real. Crossfit, joga pra cima, faz um ombro aqui. Sem mensalidade. Nossa senhora, eu fico suada, eles treinam comigo, aí eles fazem os exercícios juntos. Eles pesam 17 quilos? 17. Caramba. Tem 1,04 m de altura já. Caramba. 1,04 m. São altos. Que legal. Você tem noção de quem era o pai? Você recebe uma ficha, tem foto? Tudo, você tem acesso a tudo. Quando você faz a fertilização, é como se você tivesse comprando, que horror, comprando um lanche. Você vai, quer alface? Você compra, eu brinco, que minha segunda filha eu comprei. Você quer alface? Você paga. Aí você vai escolhendo todas as características físicas e aí vai saindo, né? Vai eliminando os doadores até você achar o doador que você melhor se encaixou. Mas você não sabe o nome, a identidade é preservada. Nome não, mas eu tenho foto e tenho todo a ficha comportamental. Como ele tratava as pessoas em tal ambiente, qual a pessoa preferida da vida dele, por que ele fez a doação. Cara, como é que você faz para escolher? Nível de educação. Ele tem mestrado em contabilidade. Ele estudou tal coisa. Ele fez tais viagens. Então, você tem uma ficha muito extensa. É no papel ou é digital? É digital, tudo digital. E como é que você, agora um assunto completamente por fora, mas uma curiosidade, como é que você começa a escolher? Você faz fazendo filtros? Colocando filtro. Vai colocando filtro. Você quer uma pessoa... Eu, por exemplo, eu não queria que tivesse, que horror, um erro genético para que eu não precisasse fazer o teste genético. Então, eu foquei sem erro genético. Então, coloquei lá. Aí já elimina um monte. Porque o doador que tem o erro genético não é eliminado. Porque se você tiver um erro genético e eu tiver outro, o erro não vai sair na criança. Exato. Só se tiver o mesmo. Então, eu busquei isso primeiro, aí depois altura, peso, né... tom de cabelo, aí você vai fazendo tudo. O seu doador, ele faz esportes? Ele era aventureiro. Ele gostava de viajar, praticava surf, fazia corrida, tem todos os esportes favoritos ali, beisebol,
Então, eu era uma pessoa bem ativa. Uhum. E mais uma última curiosidade. Quando você nota alguns traços neles, nos dois, né? Porque aí são gêmeos também, tem outras características, né? Pelo fato de serem dois. Você nota alguma característica que não tem nada a ver com a sua? Você tenta correlacionar? Bom, isso deve ter vindo do pai, isso... Do doador? Então, eles são... do doador. Perdão, desculpa. Fisicamente é engraçado que nas fotos dá pra ver que eles são... Um deles é muito parecido com o doador. Até o doador tem... Porque eles são diferentes, eles né? São bivitelinos. Eles têm um Instagram, né? Twins, Dom e Gael. Twins, Dom e Gael. Eles... um deles tem o dentinho bem separadinho. E eu olhava pro doador quando eu fui escolher, eu falava, eu só não quero dente. E aí veio... Só esses dentes. Aí veio no Gael, bem separadinho. Ele acha que ele perdeu o dente do meio. Porque ele não diastema, tem. Ele acha que ele perdeu. Ele fala, eu perdi esse dente aqui, mamãe. Ele fala desse jeito. E aí, mas característica física, eu vejo muitas deles. Mas as características deles, psicológicas, assim... De jeito, por enquanto, de temperamento. Por enquanto, eu não peguei nada. Porque eu acho que nós somos o nosso meio, né? Nós somos quem estamos, os espelhos das nossas vidas. Então, você é o espelho da sua filha. O que você fizer, ela vai repetir. Eu acho que eles é muito isso. Eles são super divertidos, eles são tipo, eles dançam, é muito engraçado. Eu coloco o Bruno Mars, eles dançam Bruno Mars, eles cantam Lady Gaga, eles foram na escola e ensinaram pra todo mundo a música da Lady Gaga. Eles falam, mamãe, eu posso ir na casa dela? Como se fosse você, o meu amigo. Eu posso ir na casa dele? Pode. Eu posso ir na casa do Bruno Mars? Pode! Eu também queria ir. Vamos! Da Katy Perry. Legal. Eles são super corporais, assim. Eles são expressivos, sabe? Eles são... Mas eu acho que eles são muito um reflexo de quem tá perto, assim. É bem engraçado. Bom, você fez o Nike 600K, né? Você fez o El Cruce, super legal, né? Uma super experiência, né? Maravilhoso. Voltaria fácil pra lá. E como é que foi essa transição? Fala um pouquinho também desse teu lado corredora maratonista, né? Agora você está dedicada à Maratona de Boston, você conseguiu um índice com 3:21, que é um tempasso, né? Qual que era o tempo, o limite para você? 3:35, aí baixou para 3:30, né? Que eles diminuíram lá o corte de novo. E você começou a correr cada vez mais, aí você fez educação física, não dava mais para você, enfim, né, você optou em se formar e estudar e seguir uma vida normal, não ia ser o alto rendimento. Aí você continuou correndo e você foi aumentando essas distâncias. Você lembra como é que foi a sua primeira maratona? Foi lá em Curitiba? Enfim, fala um pouquinho dessa transformação, né, de uma corredora de distâncias mais curtas. Cara, você fez até 3.000 com obstáculos, então, né, cara? Que é uma prova nobríssima, muito loucas da vida. Porque eu comecei correndo corrida de rua. Aí eu corria 1 quilômetro, depois 2, 3, até 4, que era o limite lá no infantil. Só que aí nesse período, eu fui correr eu corria, como eu corria essas provinhas e somava ponto, era sempre no domingo. Eu fui correr pelo colégio, sexta e sábado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me inscrever no 100, no 200 e no 400. Porque é curtinho. E domingo eu tenho 4 quilômetros, né? Aí eu pensei, só vou lá para participar mesmo, tá tudo certo. Aí corri 400, ganhei. Só que 400, beleza, é uma prova meio, né? Ali, velocidade, mais resistência. Ganhei também, tá, beleza. Aí fui pro 200, fiquei em segundo. Saí assim, fiquei em segundo. Só que 200 já é uma prova nobre. E eu fui pro 100 metros e foi os 100 metros? Foi os 100 metros, eu ganhei os 100 metros. Eu tenho tempo de reação, o melhor tempo de reação da época era o meu. Ao contrário do Bolt, eu reagia muito rápido. O melhor tempo de reação, então eu escutava, eu já estava na primeira passada. E aí o treinador da época, ele olhou para mim e falou assim, alguma coisa tá errada. Né? Como é que ela ganha uma prova de 100 metros? Aí eu fui pro domingo e ganhei a prova de 4 quilômetros. Então eu era uma atleta, como eu sou baixinha, mas eu sou forte, eu sou pesada, eu era uma ótima corredora de velocidade. Aí eu consegui bater o recorde paranaense de 200 metros, 26 segundos. E aí corri o 400 para 55 segundos. Eu era muito boa. E aí, ao mesmo tempo, para somar pontos, eu corria o 1.500. Aí eu corria 3.000 com obstáculo. E ganhava, e ficava em terceiro, ficava em segundo. Que legal. Sempre tive ali, né, permeando. Aí, quando você termina essa fase de 17 anos que você sai da pista, aí eu comecei a correr as corridas de rua. Aí comecei a correr 5, 10. Aí veio a oportunidade de vir para o 600K.
Eu voltei de 600K com uma bagagem de quilômetros. Eu corri 97 quilômetros dos 600 sozinha, porque eu era atleta X. Então eu corria toda hora. Eu substituía homem, mulher, exato, isso. Aí eu cheguei em Curitiba, faltava um mês pra maratona. Aí eu falei, 42 quilômetros, tinha 23 anos. Não é nada, eu corri 97, né? Tipo, vamos lá. Aí eu fiz um treino de 30 quilômetros. Eu lembro até hoje, porque eu fiz 12 quilômetros por hora. Certinho, assim, ó. 2 horas, deu 2 horas e meia. Certinho, o único treino que eu fiz pra maratona mais longo. E aí eu fui fazer a maratona, com 23 anos. E eu perdi pra Letícia Saltori, que é a nossa campeã, assim, hiper da montanha hoje, Já né? teve aqui no Endorfina, né? Isso. E ela, quando começou a correr, ela é namorada de um amigo meu de infância do colégio também, que nós todos estávamos juntos. Eu cheguei a ganhar dela já. Letícia, você sabe disso, Letícia. Aí, só que hoje, gente, eu ganho dela no trote. Se ela trotar e eu correr forte, eu ganho dela. Senão, não. Ela é espetacular, né? Uma pessoa... Ela é espetacular. Tá ganhando tudo. E aí eu corri a maratona, ela ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Foi demais. Assim, eu tenho fotos também para te mandar. Eu quero. E aí eu comecei a entrar nessas provas. Aí a minha intenção era ir para ultra já, né? Começar a fazer, tá com 23 anos ali, mas eu continuei correndo 10 quilômetros. Mas a decisão de ir para ultra foi depois dos 97 que você fez nos 600, que você viu que você era capaz. De ir para maratona. Tá. De ir para maratona. Aí eu falei, não, dá. Aí eu fiz uma prova excelente, assim, sei lá, 3:30 para ter 23 anos, para mim foi ótimo, né? E aí eu continuei correndo provas de 5, de 10, e eu ganhava dinheiro ainda, né, nessa época com corrida. Então eu continuei ali rodando as corridas de rua e corria. Aí eu era bem louca também. Isso ainda no Paraná, né? Isso, em Curitiba. Só depois que você veio para cá. Só depois. Aí eu, corria sábado, domingo, corria sexta-noite, não. Tinha uma corrida, eu tava. Eu era a doida da corrida, que agora eu não sou mais, é tudo planejado, né? Eu tenho amigas ainda que vão, todo final de semana estão numa prova. Eu não sou essa atleta. Eu fui essa atleta ali na minha fase de vida louca, 23 anos, né? Aí eu também, trabalhava, estudava, eu tinha me formado em administração. Então eu brincava que eu entrava de blazer no escritório e eu saía de legging, porque daí eu tava fazendo educação física. Então eu fiz administração. Você fez administração primeiro, depois educação física? Eu tentei escapar da área, mas eu não consegui. Não, porque você falou que foi influenciada pela sua professora, né? Fui, mas eu tentei escapar. Aí eu fiz administração primeiro, trabalhei com administração, aí eu fui fazer educação física, nessa fase aí. E aí eu trabalhava, e quando eu entrei na educação física, eu queria me formar mais rápido, né? Então eu fazia 7 matérias de manhã e 7 à noite, e fazia um estágio à tarde. Então era assim. Caramba, Michele. Era na porrada. Às vezes eu treinava das 6 às 6h40 e entrava na aula às 7 horas. Que era o que dava também. Então treinava. Você vive também nos 220, né? Assim, 1000 graus. Você é acelerada. E aí eu fui vindo para essas provas mais longas. Mas, engraçado, eu nunca fui aquela pessoa que apaixonou que a maratona é a minha prova. A minha prova é os 21 quilômetros. É a prova que eu curto do início ao fim, assim, que eu fico tipo, ai, que delícia! E faço força e ao mesmo tempo tô curtindo. É um misto, né? Você consegue ter performance e ao mesmo tempo aquela... Isso, a maratona de Poá, que foi o índice, foi essa prova, pra mim parecia 21 quilômetros. Não pela distância, mas porque eu curti a prova do início ao fim. Eu fui assim, eu machuquei 4 semanas antes, mas eu fui determinada. Eu fiz tudo certo, eu fiz a dieta. Sabe assim, eu não tinha uma falha. Eu falhei quando eu machuquei. Eu machuquei os 2 tendões de uma vez só, assim. Eu corri numa prova aqui e enfiei um pé no buraco. Aí machucou um. Aí num outro treino de 34 quilômetros, que era o último pra maratona, eu machuquei o outro. E aí eu tava manca. Literalmente, eu tava mancando com os 2 lados. Então o Paulo, que é meu físio, que é meu físio até hoje, ele me salvou ali e emocionalmente mais ainda, porque ele ficava o tempo inteiro, esse índice é seu, esse índice é seu. Vai lá que esse índice é seu. Ele acreditou demais. Ele, minha treinadora, Zenaide, a minha Nutri, são todos meus amigos, né? São todos meus apoiadores. E eu fui determinada. Eu fui pra fazer. Eu comi 300 gramas de macarrão de noite com frango seco, entendeu? Eu fiz tudo 100%. Eu dormi, eu pensei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Eu tinha que acordar 5 da manhã para tomar um negócio, aí tomar o café, aí 5:30 eu não sei o quê, 6:30 não sei o que lá. Eu fiz tudo. Michel, eu fiz tudo, 100%. A prova era aqui. O corpo estava pronto. Mas a prova estava aqui. Eu decorei, eu sei até hoje, o que era para eu fazer na prova.
Então, até os 3 quilômetros era para fazer 5 minutos, 5 e 5. Dos 3 aos 19 era para fazer 4 e 50. Dos 19 aos 28, 4 e 45. E dos 28 aos 42, 4 e 40. Eu decorei na minha cabeça, eu fui com 2 relógios. Sabe, eu marquei na mão, quilômetro tal, não sei o que lá. Eu fiz tudo. Então, eu fui determinada. Eu curti essa prova também igual. E a ultramaratona, o cruce, eu fiz antes de engravidar. Porque era uma prova que eu queria fazer na minha vida. Ah, tá. E eu sabia... Ticou, vou fazer agora, porque talvez eu não vou conseguir depois. E eu sabia que tinha que ser naquele momento. Então, eu me preparei muito bem. E nessa época, até, estava tendo muito sequestro ali em Jundiaí. Sequestro relâmpago. E eu olhava, assim, umas casinhas ali, aleatoriamente, tem umas casinhas, um lugar abandonado. Eu falava, isso é um cativeiro. Isso é um cativeiro. E aí eu comecei a ter uma síndrome do pânico. Antes dessa prova de 100 quilômetros, eu não conseguia ir no shopping, porque tinha muita gente. Eu ficava agoniada, me dava um negócio. E eu ficava com essa coisa, mulher, correndo. Eu não, assim, a gente fala, beleza, se os meninos estiverem maiores, pode correr, vai correr mais cedo, eles estão dormindo. Não dá, gente. A gente não tem segurança para sair na rua. Para correr, nem que seja... E agora ainda você tem essa preocupação adicional. Bom, Sim. Quem é que vai cuidar deles? Eu preciso estar lá, eu sou a mãe deles, eles dependem de mim, claro. Sim, mas nessa época eu fiquei muito com uma síndrome do pânico. E foi 2 meses antes. Assim, quando eu tinha que dar a reta final para ir para a prova, eu não conseguia correr na rua. Aí eu fiz o meu treino todo na esteira e na escada. Eu ficava na escada 2 horas correndo, na escada com a mochila já. Correndo ali 2 horas com fone de ouvido, tentando focar para não enlouquecer. Eu fiquei com uma síndrome do pânico terrível. E até hoje eu tenho dificuldade para correr na rua. Eu vou na rua ali, numa rua muito movimentada. Numa rua mais... eu não vou. Eu corro muito na pista. Eu rodo 18 km na pista, 45 voltas. Mas eu tô num local seguro. Exato. Eu fiquei com essa coisa, sabe, da corrida. E muitas vezes a gente é assediada na rua, querendo ou não, né? Infelizmente. E teve até um dia que eu fui correr na rua e eu até coloquei nos stories aí, meus seguidores devem ter visto. Eu tava correndo e eu tava meio com esses medos aí, na preparação para Porto Alegre, né? Que aí eu corria na hora do almoço. 12:00 às 3 era meu longão. Então eu ia correr 30 quilômetros nesse horário, no sol a pino, ninguém na rua. E aí um cara pegou e, né, não sei se é só gostosa. Bum, bateu no carro que tava na frente. Eu falei, parabéns. E saí, né, porque, gente, por favor, né, tem um pouco de respeito com todo mundo. Infelizmente. É a mesma coisa eu olhar um cara correndo, gostoso, velho. Gente, não, né, tem que ter esse respeito. E aí eu fui fazer a prova com esse trauma, assim. Eu não conseguia correr na rua, por medo mesmo. E aí eu fui para a prova, mas eu fui também determinada. Eu tenho um negócio em mim eu fui para fazer a prova e fazer bem e é uma prova que eu falo que todo mundo tem que fazer. É uma cruzada, né? Uhum. Você não precisa correr. Não é carreira dos Andes, né? É cruzada. Você pode fazer a 4 km por hora, que é o tempo de corte. Extremamente organizado, então se está vindo uma tempestade de neve, eles te desviam de caminho para você manter a mesma distância, mas por outra rota. Então é uma prova assim, que eu não esperava nada e entregou tudo. É espetacular, eu faria ela novamente várias e várias vezes, assim. E aí eu treinei muita escada também, uma coisa que na preparação, então a parte posterior do corpo estava assim, né, preparadíssima. E eu não tinha freio, não tinha perna na frente e quadríceps, acredita? Então, quando o pessoal tava andando na subida, eu tava correndo. E quando eles estavam na descida correndo, eu tava andando. No último dia de prova foi, assim, terrível. Tipo, aconteceu exatamente isso. Na descida eu andava, na subida eu corria. Então, é a experiência. Você vai tomando experiência. Aí fui para essa ultra, que foi espetacular. Corri os 100 km. Preferia ter corrido tudo de uma vez. 100 km de uma vez, sem parar. Porque você para, ácido lático, dor, né? E aí também não tem banho na prova. Tipo, você tem que ter um laguinho lá, um rio de degelo -10 para você entrar fazer uma crioterapia. Aí você olhava os europeus lá conversando, tomando um negocinho, o brasileiro entrava e saía. Entrava e saía. Né? É muito difícil para mulher, então eu fiquei menstruada bem nessa prova, então corri a prova 100 km menstruada sem poder tomar banho, né, todas as coisas, mas a evolução, acho que para mim foi isso. E hoje, correndo essa maratona, que eu achei de verdade, assim, na minha experiência esportiva, que eu não ia conseguir fazer esse tempo. Para mim era um tempo muito forte, 3 horas e 21.
Por mais que eu gravei o podcast antes, né? E eu escrevi na garrafa 3:21, 3 meses antes da prova. Não mostrei pra ninguém, minha treinadora não sabia, ninguém sabia. Caramba, e ela projetou a minha prova 3:21, né? Então, parece predestinado. Eu profetizei o meu tempo, né? Então. E fiz. E assim, foi até o fim, foi uma luta. Eu tava feliz a prova inteira. Eu controlei o relógio. Eu fui muito escrava do pace nesse dia, assim. Porque eu tinha um plano, né? Então, eu fui controlando literalmente até a chegada. Eu fui, eu tenho que estar 5:05. Aí, tá muito forte, diminui. Calma. Passou a meia um pouquinho mais forte. Aí, cheguei no quilômetro 30 em Porto Alegre, tem um subidão, né? Tem um viaduto. Eu olhei assim, que é isso, gente? É o quilômetro 30? Né? E fui e fazia assim na perna. E o quadríceps já tava querendo dar umas setas, assim. Ai, calma, não é nada, já vai passar. Aí, ia fazendo umas massagens, mudando a música. E aí, quando eu cheguei bem perto da chegada, e parecia que tinha uma onda, assim. Tava todos os corredores juntos, né? Naquela vibe, assim, tá, vamos lá. Aí, um deles olhou pra mim e falou assim, nossa, falta 6 ainda. Eu falei, não, só falta 6. Exatamente. Só falta 6. Porque parecia que tinha uma onda, bateu na gente, a gente ficou no travado, assim. Aí eu comecei a falar sozinha. Nessa hora eu comecei. Aí eu falei, eu sou louca mesmo, sou mãe de gêmeos, tá tudo certo. Eu comecei a falar alto comigo. Eu falava, luta. Luta. É pelo Dom e pelo Gael. Luta. Luta, não desiste, porque parecia que tinha dado aquele... e o pace foi subindo, ai meu Deus. E aí eu continuei assim, falando comigo mesma. Vamos, luta, luta até o fim. E aí quando você chega, é muito bom essa prova, porque os corredores correm antes a corrida rústica, né? 7 km e os 21 no sábado. Então tem um corredor, parece o Tour de France. Tem um corredor aí, você tá ali e as pessoas são, vai! E aí você toma um gás, assim. É impressionante como a corrida tem essa coisa, né? No triatlon também, eu acho que quando você vê lá, bate a mãozinha, assim, pega essa energia aqui, você não fica aqui, aquele negócio, ai meu Deus. Eu tento bater na mão de todo mundo, assim, é muito legal. Eu gosto dessa vibração que a corrida traz pra gente, dessa energia toda que vem junto. E aí, quando eu passei, eu olhei assim, nossa, 3:21. Eu não sabia, sabe, eu chorava, eu ria. Aí eu fui pro recovery ali. Aí eu tava com bastante dor, né? Claro. E aí ela fazia massagem. Aí eu lembrava que eu tinha conseguido o índice pra Boston. Daí saiu uma lágrima. Ai, meu Deus, eu não sabia se eu tava chorando de felicidade, de dor, assim. Aí quando eu fui embora, não tinha Uber. Porque eu tava lá hospedada a uns 7 km de distância. Eu peguei uma bicicletinha do Itaú. Ixi. Pra pedalar mais 7 quilômetros. Aí cada pedalada era um grito. Eu pedalava. Ai. E por que você escolheu Boston? Então, Boston é engraçado. Eu já tinha feito o índice para Boston algumas vezes, só que para mim não era nada, sabe? Não era assim, eu fiz o índice, eu vou para Boston. Eu não tinha essa coisa que hoje tem das majors, né? Que é todo esse glamour, eu preciso... Não, eu queria provar para mim que eu conseguia fazer isso. Né? E por algumas vezes quando eu voltei, e por causa da gestação, na verdade. Depois da gestação, eu ia correr Poá 2020. Só que eles foram adiando. 2020. Eles foram adiando. E eu tava tentando treinar, mesmo com peso, com, né, todos os quilos a mais, tudo. Eu ainda mantive uma rotininha ali para tentar ir. E tava tudo certo para ir. Aí eles adiaram 1 mês, aí adiaram 2. Então, estava entalado em mim desde 2020, né? Essa busca de, ok, você consegue, você é mãe, mas você vai conseguir. E hoje eu tô lutando para ir para Boston, porque eu não tenho patrocínio. Então, eu sou professora, né? Professor no Brasil, infelizmente, não tem essa valorização, né? Tem 2 filhos. Exatamente, tenho os 2 filhos para criar. Então, eu não tenho condições financeiras de ir para Boston, mas eu ainda alimento o sonho de ir. Eu fiz a inscrição, né? E agora, quem quiser me apoiar, estamos aí. Porque você não fez vaquinha ainda? Que você já ainda fez vaquinha para ir para alguma prova que fiz eu vi, pro Cruze, né? pro Cruze. Eu fui pro Cruze com a vaquinha. Aham. Mas eu vou lançar essa vaquinha sim, porque eu quero fazer a prova e eu quero mostrar que mães, mesmo treinando na hora que dá, mesmo não dormindo, mesmo com toda a rotina, que você trabalhando, fazendo... Porque eu continuo trabalhando, correndo atrás, cuidando dos filhos, aí fica doente, você não pode fazer o treino, aí você perdeu o treino que era o mais importante da semana, mas... Então, assim, eu quero mostrar que a gente consegue, que eu sou professora, sou mãe e ainda assim eu consigo ter performance.
né? Que é diferente. Eu acho que... Você tem já uma ideia? A gente está muito distante, né? A prova vai ser ano que vem, 15 de abril. Mas você tem uma ideia do quanto você gostaria de fazer ali? Então, eu não quero ir para lá para fazer qualquer coisa. Por isso que eu estou perguntando. Eu quero ir para lá para fazer uma prova muito melhor do que eu fiz em Poá, com certeza. Porque Qual o seu melhor tempo em maratona? 3:20. 3:20. Buenos Aires. Antes da gestação, né? Agora 3:21, sendo mãe. Mas eu quero ir para lá fazer uma prova boa. Eu não quero ir para lá... Eu vejo muitos amigos que conseguem o índice e vão... E aí vão, tipo, curtir, porque é uma prova difícil, Boston, né? Uma prova com bastante subida, tudo. Aí, sei lá, fez 3:20 aqui, faz 4 horas lá. Eu quero ir fazer uma prova boa. Muito boa. Vamos escrever aí em algum lugar. E aí depois as pessoas veem quando eu conseguir fazer. Mas o primeiro passo é conseguir ir. Exato, né? Preciso conseguir. E vai ser a primeira vez que você vai viajar e vai ficar mais tempo longe deles? Vai. Com certeza. Ou tem alguma viagem programada até lá? Não, vai ser a primeira vez. Esse vai ser outro desafio, né? Vai. As primeiras vezes que eu fiquei longe deles, 2 dias, por exemplo, que eu fui para Curitiba visitar minha família, foram bem difíceis. Eu fiquei assim, tipo, ai meu Deus, parecia que tá faltando alguma coisa. Hoje eu já tô mais adaptada, mas não sei como vai ser estar tanto tempo longe. Não, e longe que, tipo, não dá pra você não, voltar rápido, né? Tipo, você pegar tá um avião, em Porto Alegre, minutos, se precisar voltar, você pega o voo, para a corrida, pega o voo e volta. Lá não vai dar pra você voltar tão rápido, né? Mas até lá você vai, enfim, vai fazer a sua cabeça, tenho certeza. Vamos focar nisso, eu vou estar lá, eu vou para a prova. Você teve uma passagem rápida pelo triatlon, fez um 70.3 em Cozumel e tal. Não queria falar disso porque a gente já está aqui caminhando para o final. Eu queria que você desse a sua opinião, já que você falou agora das majors e tal. Não estava aqui na minha pauta, mas eu acho que você tocou num assunto que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você que corre há tanto tempo e passou por todas as fases da corrida, né? Correu de criancinha, São Silvestrinha, depois foi para a pista, né? E tal. Como é que você vê essa popularização da corrida em todos os sentidos? Não só cada vez mais gente correndo, mas aí chegou as redes sociais e todo mundo posta e todo mundo quer ter a mandala das majors ou quer correr a corrida tal, ou ficar postando os paces e os ritmos e disputando, né? Eu corro melhor do que você, eu posto. Que há uma disputa, às vezes velada e às vezes escancarada, né? Através das redes sociais. O nosso mundo de corridas, ele acaba sendo pequeno, né? Um mundinho, né? Maior do que o mundo do triatlo, é maior do que o mundo do ciclismo, mas é um mundinho, né? Você acabou se tornando uma influenciadora, né? Porque você tem 80 mil seguidores ou por aí, né? No teu Instagram. Queria que você falasse um pouco assim da tua opinião, né? Como é que você também se tornou uma influenciadora? Não sei se foi planejado, se foi por acaso. A mensagem que você passa está óbvia, está clara. Você acabou de passar ela aqui bem passada. Mas você também vem mudando, porque você não é a mesma mulher que você era quando tinha 30, né? Você não era a mesma mulher quando você não era mãe ainda dos meninos. Mas fala um pouquinho da tua opinião. Como é que você vê toda essa evolução, essa mudança, as fases que você viveu na corrida? Eu não vivi correndo o tempo inteiro, não nesse nível que você corre, mas eu corro faz muitos anos, né? Minhas primeiras corridas foram a São Silvestre ainda quando era à noite. Né? E é nítido que, para mim, houve uma mudança muito grande para coisas boas e para coisas não tão boas. Mas me diga você, qual é a sua avaliação de todas essas mudanças que você viveu aí ao longo das últimas 3 décadas? Eu acho assim, quando eu fiz educação física e resolvi entrar na área mesmo, a minha intenção era poder trazer qualidade de vida para as pessoas. E para mim, hoje, como influenciadora, eu quero passar essa mensagem. Eu quero poder te ensinar vou te dar uma dica aqui, que eu sempre dou dicas para corredores, para correr, melhorar a biomecânica da corrida. Então, eu vou lá e aplico a dica porque eu estudei para fazer isso. Eu estudei para poder passar essa informação para você, além da minha bagagem esportiva, de ser atleta, de ter passado por todas, né? Corrida de rua, na pista, ter vivência no atletismo e ser treinadora. Eu sou treinadora também da Confederação Brasileira de Triatlon, né? Eu tenho curso de treinadora. Eu sou árbitra da Confederação Brasileira de Atletismo.
Então, eu tenho uma experiência profissional gigantesca. Eu acho que a informação está aí para ser usada. Mas o que eu vejo hoje que me dói muito é que as marcas valorizam as pessoas que não têm, de fato, conhecimento teórico, não são da área da educação física e estão ali vendendo como se fossem, né? Eu acho que isso é errado. E, ao mesmo tempo, eu acho muito válido você postar seu treino, seu pace, para você incentivar outras pessoas e ver que é possível. Só que a realidade é outra, né? Eu brinco que eu sou uma pessoa, eu sou a vida real. E talvez isso não seja bom para as marcas, porque a minha casa nunca está organizada, os meus filhos estão ali gritando, eu não tenho um ambiente instagramável para ir fazer um story com paz, com calma, né? Tudo perfeito. Não, eu sou a realidade. E a vida que essas pessoas vendem, muitos influenciadores de corrida hoje, é irreal. É real para ele. Só que nenhum de nós vai... eu posso acordar 4 da manhã e nadar, depois eu volto, vou para massagem, daí eu volto, fico em casa, durmo, descanso, aí eu vou, faço meu treino de fortalecimento, depois eu saio, vou pedalar... Porque alguns estão conseguindo ter uma vida por conta dessa só renda, disso, como se fossem atletas profissionais, né? Exato, e é isso que me dói. Você vê um atleta que é muito bom, que é profissional, que está ganhando tudo, que ele não recebe um tênis. Ele está correndo com tênis. Óbvio que é o atleta, não o tênis, que vai fazer isso, mas que poderia melhorar a performance. Nunca vi um tênis de placa de carbono, mas é ele que ganhou a corrida. Mas quem que ganhou 5 pares de tênis? O influenciador que pode fazer isso. E que, de certa forma, ele está vendendo também, né? Claro, é o trabalho dele. É um trabalho, o trabalho. A gente tem que entender mas como é uma guerra trabalho. muito de ego ali, né? Que está acontecendo hoje. Muito, eu consigo, você não consegue, eu tenho isso, você não... É assim, eu acho que a vida real é outra, né? Vida real é isso. Ok, eu posso melhorar, eu vou conseguir, tá tudo certo. É válido você incentivar as pessoas, eu faço isso muito. Desde que eu tava pesada, eu tava correndo lá para 50... O dia que eu consegui correr para baixo de 50 minutos, eu fiquei tão feliz nos 10 quilômetros. Sei lá, deu 49,50. E, nossa, para mim foi espetacular. Mas para outras pessoas é uma bosta, né? Pô, 50 minutos, 10 quilômetros, meu. Mas para mim foi uma super vitória, entendeu? E aí agora eu corro para 40. E tá tudo bem também. Não tem problema eu ser muito boa ou não. Tem dias que eu posso correr os 5 km para 19, tem dias que eu posso correr para 24. E eu sou a mesma pessoa, né? Tem semana que eu vou conseguir fazer um treino de qualidade, tem semana que não. E é um equilíbrio, né? Não é 100% o tempo todo. Não é a vida perfeita não existe, né? Eu acho que talvez hoje eu sinto falta disso. Ok, você é influenciador, você só cria conteúdo perfeito, mas a sua vida com certeza também não é perfeita. Então, talvez trazer um pouco mais essa realidade mesmo, de sentir, de tá tudo certo, ok, vamos lá. Eu acho que as mudanças aconteceram, foram lentas, mas pra gente parece que muito rápido, né? Uhum. Tá tudo aí, tem corrida sexta, sábado, domingo, tem uma corrida de manhã, uma corrida à tarde, às vezes só muda o layout da prova, já tá outra prova lá. Antes, na nossa época, não tinha corrida todo o tempo, você ia correr uma corrida por mês. E era o que você tinha. Então, tava todo mundo naquela corrida. Agora espalhou, popularizou muito, né? E acho isso maravilhoso, porque o esporte cresce. Mas, ao mesmo tempo, perde um pouco da essência, né? Que falta essa essência de participação, de valorização, de, eu vou fazer. Ou mesmo disso, de valorizar o atleta amador, mas que é muito bom e que tá ali, tá ganhando. Só que o cara não... Ele tá ali, é igual os atletas profissionais. Eles estão dedicados ao treino. Eles vão fazer aquilo. Eles não podem ficar ali na rede social. A minha treinadora, ela é uma ex-atleta olímpica, a Zenaide. Então, eu já ouvi falar. Zenaide o quê? Zenaide Vieira. Ah, já ouvi falar dela. Isso, ela era corredora de 3.000 com obstáculo. Que e legal. Ela é, assim, espetacular. E ela tem uma coisa que é a essência do atleta olímpico, né? Ela fala, a hora do treino é a hora do treino. Então não tem que postar. Eu falo, gente, tô começando meu treino aqui. Se ela ver qualquer outra coisa, ela me deu uma bronca agora há pouco. Porque ela falou assim, Mi, eu não vi que você não me avisou que você estava machucada. Eu vi pelo Instagram. Ela falou isso pra mim. Eu machuquei na terça, só que qual era a minha esperança? Que não fosse nada. Que fosse deu um negocinho ali, tá tudo bem, e eu já ia avisar ela, tá tudo bem. Então eu nem falei pra ela, porque pra mim, na minha cabeça, eu queria que não tivesse sido nada. Aí eu falei pra ela, você me perdoa, porque ela tinha que ser a primeira a ser avisada, né? E ela traz muito isso. A primeira vez que eu treinei com ela, eu fiz um tiro de 3 km do teste muito forte. E eu não aguentei a pressão.
eu espanei. Eu parei de treinar com ela. Porque ela olhou e falou, pô, fez 10h50, então o treino vai ser assim. E aí eu ficava sofrendo, emocionalmente mesmo, de domingo até quarta, que era o treino mais forte, eu ficava sofrendo com aquele treino. Eu falava, ai meu Deus, não vou conseguir. Ai, não sei o quê. E aí eu dei uma espanada. Fiquei sem treinar com o treinador um tempinho e voltei pra ela. Aí eu fiz o que eu fui inteligente. Eu usei a inteligência, eu fiz um tiro de 3.000 bem mais fraco. Tipo, eu fiz 12 e pouco e eu tô aguentando a carga de treino, tá ótima. Mas olha só, essa mulher que tem essa experiência olímpica, ela me fez correr a maratona para 3h21. Eu, uma mãe que só conseguia fazer eu só consigo fazer os meus longos na segunda-feira, que é o único dia que eu tenho livre, assim, que eu faço administrativo da escolinha de triatlon. E aí eu uma mãe que corro do meio-dia às 3 e que às vezes fazia o longo eu respeitava sempre, mas aí os outros 4 treinos da semana, às vezes eu fazia 2, às vezes eu fazia 1. Mas essa mulher, a mãe de Ná, que eu falei pra ela me fez correr para 3h21. A maratona, por causa da experiência, por causa de tudo, né? De tudo que ela traz. E, de fato, é uma profissional. É diferente. Agora, você ficar postando seus treinos lá indiscriminadamente para qualquer pessoa fazer, você tem que pensar que a outra pessoa está do outro lado. E a outra pessoa tem as mesmas condições que você. Né? Quando eu dou dicas para corredores lá no meu Instagram, eu avalio muito isso como profissional. Eu penso assim, eu tenho que dar uma segunda, uma terceira opção para essa pessoa. Porque eu consigo fazer isso porque eu tenho essa experiência corporal, mas as pessoas não têm. Né? É diferente. Você tem que vender. Acho que você tem que estudar muito para vender uma informação. Você não pode ir lá e falar, é assim, é assado. Né? Você tem que estar focado naquilo e pensar que sim. Você pode ter 200 seguidores, você está influenciando 200 pessoas. Você pode ter 80 mil seguidores e você pode estar influenciando 200 pessoas. Né? Porque nem todo mundo está ali te vendo o tempo inteiro. Então, usar assim, eu acho que todos os treinos que a gente faz, a gente inspira alguém. Independente de qualquer coisa. Se o treino é bom, se o treino não é, se você teve uma boa experiência ou não, você vai falar e muitas pessoas vão se identificar, né? As pessoas, quando eu estava bem gordinha, eu pensava, eu não vou conseguir voltar. Eu consegui depois de 2 anos e meio. Não foi do dia pra noite. Não estalei o dedo e tava uau! Né? Que acontece muito com as atrizes, né? Ela tá na capa lá, da Caras e sai aquela capa super machista, né? Gente, assim, não existe. Fulana de tal, né? 2 meses depois do Gêmeos, tá aqui na praia e mostra a foto da moça magrinha, né? Aí fez uma cirurgia plástica que não contou pra ninguém e tá tudo certo. Eu demorei 2 anos e meio. Então eu falo isso. Né? Porque as mulheres, a gente tem de verdade, eu tinha essa inocência, essa burrice, sei lá. Eu achei que depois que eles nascessem, eu ia ficar assim, na hora. É porque amamentar emagrece, né? Mas calma, né? Eu comprei roupa P, roupa 36. Eu usava 42, 44 por muito tempo. E eu não tinha essa visualização. Pra mim, realmente, eles iam sair da minha barriga e ia sair tudo. Eu ia já voltar a ficar, nossa. Não, eu voltei agora, faz 1 ano. 1 ano que eu consegui emagrecer de fato, saudável, comendo direito. Então, é uma jornada, não é, né? E eu nunca vendi isso. Por isso que eu sempre coloco a foto do antes e do depois. Porque foram 2 anos e meio de tentativas e erros. Eu só comecei a emagrecer quando eu comecei a comer. Eu passava fome. E aí você passa fome, o que acontece com o seu corpo? Desacelera, o metabolismo fica lento, você não emagrece, tudo que você come fica estocado. E aí quando eu comecei a comer, eu comecei a emagrecer. Porque a gente tem essa filosofia da fome, não tem que passar fome, é o contrário. Então hoje é assustador, mas eu como muito. Eu brinco com as pessoas quando me conhecem, assim de primeira, eu falo, olha, eu como bastante, tá? E a pessoa não acredita. Aí eu começo a comer, a pessoa fica olhando assim. Gente, né? É saudável. Eu acho que o negócio é você ser saudável. E até como influenciadora hoje, é mostrar que eu sou 70%. Eu como hambúrguer, eu como chocolate. Eu tomo refrigerante, sou viciada na Coca Zero, né? Então, assim, vai fazer o quê? Eu sou humana, né? Eu não sou perfeita o tempo inteiro. Eu não consigo. E eu nunca vou vender isso, porque eu vendo a minha realidade. Realmente é aquilo que está funcionando para mim. E que pode ser a realidade de outra pessoa que não consiga se identificar, porque aquela outra que eu sigo é perfeita. Só come coisa, não come mais nada. Come, sei lá, só chia com água. Vender perfeição é delicado demais, até porque
os efeitos colaterais disso são horríveis, né? A gente tem percebido isso, que é um efeito colateral negativo das redes sociais. Como é que você foi parar, para terminar? Como é que você foi parar na escolinha do Juracy? E foi muito bacana, assim, porque como eu vim de um projeto social, eu tinha dentro de mim a vontade de acontecer num projeto, de estar inserida num projeto social. E aí a escolinha eu sempre vi, né? Porque a escolinha nasceu em Curitiba, mas eu aqui em Jundiaí, a escolinha foi abrir, aí tinha um processo seletivo e tal, e eu fiquei resistente para me inscrever na época. Falei, nossa, será, né, e tal. Aí eu me inscrevi na última semana. E aí, na hora da entrevista, hoje é um amigo meu que selecionou as pessoas, que ele não me conhecia, né? E ele me selecionou junto com outro professor. E aí, na hora da entrevista que ia decidir quem ia ser o professor, o Kaká, que é o meu chefe hoje, ele perguntou, por que você quer estar na escolinha, né? Eu falei, Kaká, porque eu tenho uma missão aqui nesse mundo. Eu recebi uma bênção que foi estar num projeto social, e eu quero poder fazer essa bênção acontecer. Eu quero formar atletas, eu quero que aqui no Brasil tenha base esportiva, que a gente não tem, né? E o Juracy magistralmente faz um trabalho impressionante de criar essa base. Todos os nossos atletas que estão no alto rendimento já estão correndo o circuito mundial. Por quê? Porque você realmente fez uma base esportiva, né? A gente especializa as crianças. A CBTRI está fazendo um trabalho espetacular com a base, assim, né? Trazendo júnior, fazendo o atleta literalmente ser atleta e conviver com isso, e ter os patrocínios e buscar a alta performance, né? O Miguel Hidalgo, eu conheci o Miguel Hidalgo, tinha 12 anos, num Troféu Brasil lá em Santos. E aí eu olhei aquele menino e hoje ele está ali. E ele é um menino que ele saiu da casa dele para morar sozinho dentro de um clube para poder acontecer, porque ele queria ser atleta profissional. E olha onde ele está hoje, né? Ganhou uma etapa da Copa do Mundo. O Jura está fazendo isso pelo Brasil. Ele está fomentando o triatlon e fazendo os atletas terem possibilidades reais de se tornarem atletas profissionais. E hoje eu sou muito grata por estar inserida no projeto e ser professora e ver evolução ali, direta, real. Ali eu tô na veia, pulsando, né? Junto, eu torço. Cada treino que eles fazem, eu tô e falo, vamos, tal, não sei o quê. E eu vejo os meus treinadores que acreditaram em mim, refletidos em mim hoje no que eu faço com eles, né? Eu acredito que vai mudar muito essa visibilidade, que a gente vai ter atletas competindo de igual para igual no mundo, porque o nosso país, infelizmente, não forma base esportiva, né? Diferente dos outros países, que você vê a pessoa com 16 anos está na Olimpíada. A nossa Sandra Soldan foi para a Olimpíada com 37 anos. Né? Porque provavelmente ela não tenha tido a base esportiva, ela começou mais tarde, mas ela foi para a Olimpíada com 37 anos, enquanto os outros países estão mandando atletas de 15, 16. E principalmente, a Sandra já teve aqui também faz muitos anos, foi logo no comecinho do Endorfina, não vou lembrar agora, mas também porque o Armando Barcelos, né, ele foi, não lembro agora qual ano que ele foi, ele foi nos Jogos 2000 como atleta e depois 2004 como delegação, porque também não tinha gente para tomar o lugar deles. Eles eram bons, conseguiram a vaga, não tinha gente mais nova correndo à altura. Então, assim, é muito legal pro atleta, mas se você for olhar no contexto da modalidade, é ruim. Você tem uma pessoa, né, que já está beirando os 40 ou beirando os 30 e está indo para os Jogos Olímpicos e tem um moleque de 20, 22 que não está conseguindo... porque não formou a base. Exato. Né? Não, o trabalho do Juracy é legal, ele é muito elogiado, né? Ele também já passou por aqui. O pessoal da CBTRI fala muito bem desse trabalho, várias outras pessoas já falaram. Então é louvável de fato que o Juracy... E que bom que ele está conseguindo manter, né? Porque ter vontade e fazer, a gente já sabe que ele tem e muita gente tem. Sim. O duro é você transformar isso numa coisa que seja viável e duradoura, né? Não sei há quantos anos que existe o projeto de Juracy, mas ele já é relativamente antigo. Ele já está estabelecido. E o legal, né, Michele, é que você veio de um projeto social e agora você está trabalhando num projeto social e você então está dando a sua retribuição, você está tendo a oportunidade, né? Você tem a oportunidade agora, através do projeto social do Juracy, de retribuir e de ser aquele exemplo dos professores que te inspiraram lá no começo da sua vida esportiva e poder impactar, sim, com certeza, a vida
dessas crianças, dessas pessoas, desses adolescentes que você está acompanhando lá em Jundiaí. Então, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Vou colocar no post do episódio de hoje, pessoal, o Instagram da Mi Cezar, MICEZAR, para que as pessoas entrem em contato com você, para te dar um feedback, para perguntar, para pegar dicas com corredores, para te seguir. Então, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória e foi um prazer te conhecer aqui, um privilégio. Valeu! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.